Como vocês sabem, todos os meses eu tento chamar aqui no meu canal alguém para gravar a série de vídeos Como Ele Investe ou Como Ela Investe, a ver a Luiz Barça aqui, por exemplo, onde a gente discute não só ativos específicos, mas também o racional por trás da montagem da carteira, como que a pessoa entrou no mercado financeiro, o que ela faz hoje, se a gestão é mais passiva, mais ativa, mais dinheiro aqui, mais no exterior, se tem cripto, se não tem cripto. E dessa vez eu trouxe aqui uma grande amiga que já está acostumada a pagar boletos lá no podcast Os Sócios, mas nunca tinha vindo no canal do YouTube. Estou com Renata Barreto. A Renata é bacharel em economia, empreendedora, trabalha há 19 anos no mercado financeiro, é criadora do curso Capitalismo e Socialismo, fundou a plataforma de cursos Cursology e é sócia da Faz Capital. Renata, seja bem-vinda aqui ao canal Você Mais Rico. Obrigada, eu já conheço bem aqui, mas essa é a primeira vez que eu venho no seu canal famoso com mais de... Eu vi ali mais de 1 milhão de subscribers, mas deve ter mais de 1 milhão agora. De pessoas de bom gosto, é sempre bom falar, né? Não é um canal que tem 1 milhão de gente perdida aí, são tem pessoas 1 milhão de bom ou gosto. tem mais? Deve ter mais já com agora, 1 milhão né? e 200, né? É, muito chique. 1 milhão e 200 mil. Então vamos bater um papo sobre mercado financeiro aqui. E antes de entrar no assunto do vídeo com a Renata, eu quero lembrar aqueles que me acompanham aqui no canal que em fevereiro, no começo do mês, a previsão no dia 13, eu vou abrir a 20ª turma do Viver de Renda para quem quiser fazer parte de um curso de educação financeira completo ao longo de 12 semanas para pegar até mesmo aquela pessoa que é leiga e não entende como o dinheiro funciona e transformá-la numa investidora de verdade, capaz de alocar em diferentes ativos, moedas e países, com suporte respondendo todas as dúvidas durante esse período em até 24 horas. Há um link aqui na descrição. Espero ver vários de vocês no curso. Agora, Renata, começando aqui o nosso assunto. Você hoje é conhecida nas redes sociais, tem uma postura bem ativa na produção de conteúdo, mas muito antes disso já estava no mercado financeiro. Afinal, tem 19 anos de mercado. Como é que foi essa história? Como é que você conheceu o mercado e começou a trabalhar com isso? Bom, então, eu comecei... Meu pai quebrou quando eu tinha 13 anos. Então, eu não venho de família rica, mas meus pais deram muito suor e trabalho para colocar eu e meu irmão numa educação razoável. Só que meu pai quebrou quando eu tinha 13 anos, aí eu tive que fazer uma prova para entrar de bolsa numa outra escola. Então, eu tive que começar a trabalhar cedo. Então, no colegial, aos 15 anos, eu já fazia bicos depois da escola, porque se eu quisesse ter alguma coisa a mais do que aquele basicão, eu tinha que trabalhar. Então, eu fazia bicos aqui, bicos ali, e meu pai trabalhou em bancos durante um tempo. Então, eu tinha já esse conhecimento do que era. Obviamente, não entendia exatamente o que era. Quando eu era, por fora, quando eu era criança, eu achava que meu pai era banqueiro. Coitada de mim. Eu lembro que meu pai falava assim, eu não posso comprar esse brinquedo. Eu falava, mas é só ir lá no banco e pegar um dinheiro. E aí, eu achava bonito, eu achava legal, mulher que trabalha com finanças, com números. E aí, quando eu terminei o colegial e comecei a ver o que eu ia fazer de carreira, eu prestei para Relações Internacionais e para Economia. Eu passei nas duas e aí acabei indo para Economia, mas muito honestamente, eu não sabia direito o que me esperava. E aí eu consegui um emprego no Citibank, que não tem mais no Brasil, foi comprado uma parte pelo Itaú e depois saiu do Brasil. Eu tinha 18 anos, não sabia absolutamente nada, não sabia a diferença de uma TED para um DOC. E eu comecei como estagiária, trabalhando, e na época estágio não era essa coisa de hoje, que é um negocinho de 6 horinhas e daí tem mais a ver com a faculdade. Não, é um trabalho como qualquer outro, só que você trabalha muito mais que todo mundo. Você é tipo burro de carga, 2003. 2003? Foi final de 2003, foi o segundo semestre da faculdade. E aí eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, e o meu chefe, que chamava Renato, inclusive, ele começou a ver que eu tinha tino para comercial, para falar com o público, e começou a me dar alguns tasks, né, algumas coisas para fazer, que eu poderia ganhar um pouco mais. Aí o bichinho do dinheiro me mordeu ali, né, bom, então eu consigo ganhar um pouco mais. Então eu ficava o dia todo, eu atendia os clientes, fazia recepção, atendia o que os gerentes precisavam, e comecei a fazer venda. Então venda de cartão de crédito, venda de qualquer produto que tinha o banco, ele falava, hoje a gente tem uma meta de tanto, você precisa ligar. Eu passava o dia todo ligando para os clientes e fazendo isso. Numa época que era completamente diferente da de hoje, né? Era ligação mesmo, telefone, você ligava e tal. E aí eu comecei a ter o meu primeiro contato com esse mundo de investimentos, porque a agência de banco tem tudo. Tem a parte de crédito, tem a parte de investimentos. Meu primeiro contato com investimentos foi lá. E o Citibank tinha um negócio muito legal, que era uma universidade do Citibank. Então, conforme você ia galgando posições, você fazia cursos dentro do próprio Citibank. Eles disponibilizavam, às vezes você podia ir, tinha um lugar lá em Pirapora de Bom Jesus, que é aqui na Castelo. Era um lugar tipo uma colônia de férias, mas que eles também ministravam cursos que você ficava às vezes 5 dias, uma semana e tal. Sobre mercado. E aí eu fiz alguns desses cursos. Aí logo depois eu saí e fui trabalhar na tesouraria de um banco pequeno. E aí foi muito legal, porque daí eu conheci o outro lado, né? Eu tava antes no lado da pessoa física, depois eu fui trabalhar como estagiária na tesouraria de um banco, só que como o banco é pequeno, todas as coisas passavam tudo por essa mesa. Eu conseguia ver todas as operações.
operações. Tinha o trader, eu era assistente do trader, do cara que fazia FDIC dentro do banco, eu conseguia entender o outro lado da operação, que é a mesa proprietária do banco, né? O que a tesouraria faz pro pessoal que não conhece a Ele administra o recurso próprio daquele banco, né? Dos donos e do próprio banco. Então, onde que você vai deixar a reserva de liquidez? Como é que você faz para se adequar às leis da Basileia e toda essa questão do Banco Central, que você tem que ter um determinado recurso do recurso que você recebe, você segura uma parte você deposita como compulsório no Banco Central, que é para você ter uma segurança, né, de que você não vai emprestar todo aquele dinheiro, e o resto você pode emprestar. Então, o dinheiro que fica dentro do banco, ele é trabalhado. E aí, a pessoa, o diretor da tesouraria, ele que determina o que vai ser feito. Aí tem o trader, tem as pessoas que fazem aquelas operações, tem a renda fixa. E o fato de ser um banco pequeno foi legal, porque eu consegui ver aquilo muito de perto, sem estar muito dividido, né? Não eram grandes áreas, era uma área pequena que comandava tudo. Daí de lá, eu fui para o Banco Safra, trabalhar como assistente de gerente de investimentos. E daí também era dia a dia, trabalhava com pessoa física, mas já com muito mais entendimento do que era um balanço, do que era um EBITDA. E aí de lá, eu fui trabalhar numa mesa de operações mesmo, na Link Investimentos, que foi comprada depois pelo UBS. E aí foi legal, porque daí, trabalhando na mesa como trader, eu já tinha feito tudo no Citibank, como todas as áreas do banco. Eu costumo dizer que o banco é uma grande escola. Ido para a tesouraria, trabalhado num grande banco na área do varejo, mas ainda muito focado com investimentos, mais atendimento, comercial e tal. E eu tenho essa facilidade de comunicação, que foi muito boa para mim. E depois trabalhar na mesa, junto com os traders. E foi uma época de muito crescimento profissional e pessoal, porque mesa de operação, principalmente naquela época, era tiro, porrada e bomba. Eu só trabalhava com homem praticamente. E isso me trouxe... Eu já tinha essa personalidade, mais assim como eu sou hoje, né, que as pessoas veem, mas ela também acabou sendo moldada por conta dessa experiência que eu tive no mercado financeiro, na mesa de operações. Eu ainda peguei uma época de bolsa ao vivo, mas nunca trabalhei lá diretamente, mas a gente ouvia o cara cantar mercado na antiga BMF, né, que depois misturou com o Bovespa e virou a B3. Então, foi uma época muito boa, e daí eu fui galgando até a época de 2014, quando eu saí da corretora que eu trabalhava, e abri a minha primeira consultoria de investimentos. E aí depois fui para a Faz Capital, então foram 11 anos de CLT, e desde 2014, isso vai dar 8 anos agora, né? Em abril do ano que vem vão fazer 9 anos que eu empreendo. E o que você faz hoje lá na Faz? Então, hoje a gente tem várias áreas, né? O que é a Faz, né, também, ficando pessoal? A Faz Capital é um escritório de investimentos. A gente tem algumas empresas, é um conglomerado de empresas de investimento. E lá a gente tem a consultoria, tem o agente autônomo, a gente tem uma empresa fora também para conseguir atender os clientes fora do Brasil, tem a corretora de seguros. E hoje eu acabo tendo uma equipe que me ajuda. Então, a gente tem uma equipe de analistas, a gente conseguiu distribuir a operação de uma forma um pouco diferente da maioria dos escritórios de investimento, que o assessor ele não tem total poder sobre o que ele vai fazer com aquele cliente. Então, a gente tem uma área de análise todas com CFP. Então, as pessoas, eles analisam a carteira do cliente atual, falam qual que é a distribuição que tem que ser feita, e a gente tem um racional que é determinado pelo nosso economista-chefe, que é o Ângelo Passos. E esse racional, obviamente, que todos os sócios discutem, e é feito isso, mas dessa forma, o cliente ele não fica à mercê de qual é a visão daquele assessor, de forma que se o assessor sair, ele fique totalmente diferente de outros ou ele fique sem saber o que está acontecendo. Então, a gente conseguiu distribuir as equipes dessa forma. Como eu tenho uma atuação muito forte nas redes sociais, trabalho no mercado financeiro há muito tempo e conquistei uma credibilidade, eu consigo hoje fazer muito bem esse trabalho de captação. Então, as redes funcionam para várias coisas e, no nosso caso, a gente traz muitos clientes para todos os tipos de investimento. E aí, eu distribuo nessas equipes e essas equipes atendem esses clientes no Brasil e fora. Quantas pessoas tem hoje lá na Faz? Uns 120 funcionários, mais ou menos. 120 e a gente pessoas. Está aumentando, estamos crescendo bastante. Agora que a gente falou um pouco do seu lado empreendedor e como você conheceu o mercado, e ficou bem claro aqui que você tem muitas atividades hoje em dia também, quem te acompanha sabe disso. Como é que você faz na hora de gerenciar o seu patrimônio? É você mesmo que toma conta ou você viu que era mais inteligente alocar esse recurso na mão de outra pessoa para que você tivesse mais tempo para empreender? Como é que você faz esse balanço? Não, eu que cuido. Eu não consigo terceirizar isso, porque eu já tenho dificuldade de delegar de forma geral, e isso foi um aprendizado no último ano para mim, 2022, de conseguir delegar mais, de conseguir dar mais vazão para a equipe, justamente porque senão eu não tinha tempo para fazer as outras coisas, e o meu trabalho principal hoje é estar na gestão da empresa, né, e da captação dos clientes, dessa exposição ao conteúdo. Você sabe muito bem, o conteúdo, a produção de conteúdo demanda muito. Sim.
Então, eu hoje consigo delegar muito mais, mas o meu dinheiro eu faço sozinha, sim. E como é que você faz essa gestão? Porque se for pegar aqui o modelo que a gente tem no Grupo Primo, até o modelo da Previdência que a gente lançou, é aquela filosofia que o Thiago sabiamente batizou, mas existia muito antes dele, né? Porque quando ele batizou, eu falei, parabéns, cara, você batizou o que eu faço, né? Porque a gente pega e divide o patrimônio em certas classes de ativos, com exposição internacional, a exposição local dividida em ações, fundos imobiliários, uma parte de renda fixa. Você segue algum sistema? Como é que você pensa na gestão do portfólio? Bom, primeiro que eu morro de medo do Brasil. Então eu acho que como... Por quê? Pois é, né? Vamos falar, meu Deus, por quê, né? Eu tenho muito medo do Brasil pela questão de insegurança jurídica. Então tem muita gente que fala assim, mas você só tem medo do Brasil depois que o Lula foi eleito? Não, eu já tenho medo do Brasil faz tempo. E desde que eu conheci o mercado internacional, e o brasileiro ficou muito mal acostumado com o mercado internacional, o mercado nacional por causa das taxas de juros altas e tal. Então, diferentemente de um argentino e de outras pessoas da América Latina que conviveram sempre muito com essa instabilidade econômica e não tiveram um plano real, por exemplo, todos eles, eu tenho até um economista argentino que chama Gustavo Segre, e ele fala que o argentino, ele nasce, ele é apresentado pro pai, pra mãe e pra nota de dólar. Porque pra eles é uma coisa normal e pro brasileiro não era. Quando eu fui apresentada, e na época que eu trabalhava no Citibank, por exemplo, eu trabalhei no Citibank 2 vezes. A primeira quando eu fui estagiária e depois eu voltei como gerente de contas. A gente tinha a área internacional, a gente referendava esse recurso pra fora, né? Pra uma área lá fora mesmo que fazia isso. E era super difícil o cara conseguir entender que num país estava pagando 20% de taxa de juros, pra que ele ia mandar dinheiro pra fora? Sim. E o dólar era 2. Então, era difícil. Hoje em dia, com o dólar a 5 e pouco, a gente nem precisa mais fazer a venda do racional pro cliente. É muito mais simples, porque ele já conseguiu entender a dificuldade, etc. Mas falando de mim, como eu acho que eu tenho risco Brasil demais, porque eu sou sócia de empresas brasileiras, eu tenho risco no meu equity, que a maior parte do meu patrimônio, na realidade, é no equity, não é no dinheiro. No mesmo caso meu. Então, eu tenho medo. Eu prefiro ter dinheiro líquido. Qualquer coisa, você sabe, eu não compro nem imóveis. A gente já conversou sobre isso. E hoje, no momento atual, por exemplo, tá maravilhoso. Porque o que eu pago na minha casa é menos da metade do que eu receberia na renda fixa. E eu falo receberia porque eu tenho uma parte na renda fixa aqui no Brasil, mas a maior parte tá fora mesmo. E eu tenho um perfil agressivo. Então, eu penso, se eu tenho a possibilidade de comprar ações fora, Apple, Netflix, Google, isso falando das básicas, Amazon, etc. Eu vou comprar Petrobras ou Banco do Brasil? Tem empresas muito boas aqui no Brasil também. Tem coisas muito boas para comprar aqui, mas eu acho que o risco é muito elevado. E eu já trabalhei numa área, por exemplo, quando eu trabalhei como head de sales de uma gestora de fundos, a gente tinha um fundo de dividendos, isso foi 2011, 2012. E você vai lembrar que a Dilma fez uma canetada que da noite pro dia alterou completamente o setor de energia, que era um setor que paga muito dividendo. Exatamente. E foi numa canetada, ela virou e falou assim, olha, como a gente quer diminuir a energia de uma forma populista, então o cara na conta de luz ele vai ver que diminuiu. Mas o que ela fez? Ela falou que a partir do ano seguinte, que era 2013, eles iam ter que fazer esse contrato com governos distribuidoras, sem saber qual preço que iria ser adotado, só que ela iria compensar, a União compensaria esse prejuízo, digamos, entre o contrato antigo e o próximo que eles não saberiam o preço. Então, se você quiser assinar um contrato comigo, você distribuidora, produtora de energia, você tem que assinar esse contrato sem saber o preço, mas eu te compenso depois. O que aconteceu? Qual que era o objetivo? Era manter a inflação artificialmente baixa. E o que aconteceu? Ela não pagou essa compensação, que na verdade sairia do nosso bolso, né? Quem paga é a União, mas o dinheiro sai da gente, dos nossos impostos. E boa parte do que a gente paga de imposto hoje em dia, de energia, vem da compensação que essas empresas entraram com processo contra a União e ganharam. E eles estão pagando juros. Então, esse populismo, essa possibilidade de um presidente ir lá e dar uma canetada, isso me assusta. E aí, quando você vê que o governo novo quer aumentar gasto público, quer revogar reformas, tem uma visão completamente diferente daquela que eu acho saudável para uma economia do país, isso me assusta mais. Mas não é que me assustava antes nada, me assustava já, porque o Brasil já tem esse problema no seu core. Não é de agora. Só piorou, mas esse problema não é de agora. E aí você tem mais uma situação, que é a situação da segurança jurídica em relação ao judiciário mesmo. Então, se amanhã alguém determina, a Renata, ela é antidemocrática, por exemplo.
porque ela foi a favor da manifestação. Eu não sou a favor de manifestação com barricada, com impedimento de ir e vir. Mas eu entendo as pessoas que se manifestam na rua por uma discordância e uma insatisfação com todo o nosso sistema de forma geral. Então se a Renata falou que isso é uma manifestação legítima, ela é antidemocrática e eu vou bloquear o dinheiro dela. Isso pode acontecer, isso aconteceu com algumas pessoas. Então isso tudo me leva a crer que o melhor é eu ter dinheiro mais fora do que dentro. E dessa forma, 90% do meu dinheiro hoje está fora do Brasil. O que fica aqui dentro é, então, basicamente uma reserva de emergência? Seria Sim, isso? Basicamente isso. Em renda fixa, alguns fundos que eu gosto, tem alguns fundos multimercados que eu gosto, que operam de uma forma descorrelacionada, com bolsa e com juros, e que tem um resultado bom, então fazem um long and short, algumas operações cobertas, né, operação com opção cobertas, e renda fixa. Com a renda fixa hoje, da maneira como está, nominalmente falando, né, sem levar em consideração a inflação, sem levar em consideração a possibilidade de aumento do dólar, eu acho que é razoável, mas é para cobrir custos, eventualmente. Não é, de fato, um dinheiro que eu conto para multiplicação do meu patrimônio ao longo do tempo. É um ponto interessante quando você falou da questão dos juros, né? Falando, poxa, como é que é explicar para um gringo que eu queria tirar dinheiro do Brasil com o dólar R$2 e com juros altíssimos aqui, né? Um juro real exorbitante. E o nosso economista na Speech, o Gui, que também é responsável pelo relatório de renda fixa, ele fez, se eu não me engano, era uma pós ou um mestrado em Portugal. E na hora que eles foram falar de juros lá, citaram o caso do Brasil, mostrando a taxa de juros. Que é um negócio absurdo para eles, né? Aí os colegas portugueses viraram para ele e falaram, por que você trabalha, cara? Que era só deixar o dinheiro investido em renda fixa, né? Para ter um baita de um retorno real. Igual hoje também, se a gente for pegar em relação ao IPCA, é um retorno muito bom. Só que a gente não sabe até quando que esse retorno vai se manter bom. E um outro ponto é que, poxa, tá, vai ganhar 6% mais o IPCA corrigido. Mas nesse momento lá fora você pode ganhar 5% mais dólar. Porque você tem muito título público americano que tá caindo pra caramba, pagando um yield de 4. Se você pega títulos privados pagando 5, Sim. 6, e não tem uma correção por inflação, mas tem a valorização do dólar em relação ao real, que se a gente pega uma tendência de longo prazo, né? Em 94 era 1 para 1, depois 98, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, Só 5 subiu. para 1, e vai saber como é que vai ser no futuro. Tem até alguns intervalos de queda, mas são muito tênues na história do Brasil. Tem uma outra coisa, né, Bruno? Não acho que isso vai acontecer necessariamente, tá? Mas não é impossível. Sabe aquilo que você sempre fala isso? As pessoas perguntam, mas um confisco? Improvável, porque hoje não é na lei. Mas não é impossível, porque a gente tá falando de Brasil, a gente tá falando de insegurança jurídica. Sim. Na Argentina, que é um governo que tem muitas similaridades em termos ideológicos e etc., com o governo brasileiro atual, você tem a questão da diminuição do limite de dólares que eles fizeram. Então, eles brilhantemente congelaram um monte de preços, o dólar começou a subir, tanto que lá tem 2 dólares, né? Tem o dólar oficial e tem o dólar blue. Na verdade, tem 14, porque tem o dólar Qatar, dólar Coldplay. Eu nem sei dizer, mas vamos dizer que tem esses dois que são os principais, né? O dólar principal e o dólar blue. E eu tenho vários conhecidos que trabalham com investimentos internacionais lá na Argentina. E eu perguntei pra eles, como é que vocês fazem? Porque teve uma proibição, uma limitação, na realidade, pra você poder mandar dinheiro oficialmente pra fora da Argentina pra 200 dólares por mês. Isso é possível de acontecer no Brasil? É possível. É provável? Eu acho que não. O Brasil tem uma situação um pouco diferente da Argentina. É um país com mais maturidade. Como eu falei, teve um plano real que ajudou muito. Mas assim, a gente já teve uma perda de poder de compra do real de uns 80 e poucos por cento, 90%. E tem um governo que a gente tá com, sei lá, perto ali dos 80%, 80 e poucos por cento da dívida PIB. Isso muito provavelmente vai chegar em 100% se tudo que eles pretendem fazer for feito. PEC da transição, como é que se vai ser desidratada, não vai. Todas essas questões, elas me levam a crer que a situação fiscal do Brasil tende a piorar. Então, é impossível uma limitação, um aumento do IOF. Tem muita gente que não sabe isso, mas o IOF para você mandar para fora, para conta investimento é 0,38, para conta de pessoa física é 1,10%. Isso pode acontecer. Então, assim, são coisas que a gente fala assim, mas é impossível ou é improvável. Não espera dar merda para fazer uma proteção, pelo menos de uns 30% do teu patrimônio. Que é o que eu falo pros clientes. 30% do teu dinheiro, tem cliente que tá com 60, 70, 80, 100 milhões em fundos exclusivos gerenciados por bancos. Isso eu tô falando um caso real, de um cliente que trouxe uma demanda para nós, ganhando 70% do CDI num fundo do Bradesco, 0% em dólares, e o cara nem fala para ele. Ele nem dá essa opção para ele. Ou se ele dá, ele fala para comprar uma BDR, sabe? Você fala, cara, não é possível que vocês estejam alheios à nossa realidade. E não é para dizer assim, nossa, mas que pessimista. Não precisa tirar tudo, sair correndo que nem um maluco, mas ter um pouco de dinheiro fora. No meu caso, eu tenho mais porque, como eu falei, a minha percepção de risco é um pouco diferente da maioria das pessoas. E eu prefiro estar ganhando menos nominalmente nessa taxa,
baixa. Eu tenho alguma coisa de renda fixa lá fora, embora a maior parte esteja em renda variável. Mas eu tenho bonds também, bonds de algumas empresas, pagando 6, pagando 7. Mas se o dólar sair de 5,30, 5,40 para 6, para 7, isso é impossível? Não, não é impossível. Na verdade, ao longo do tempo é altamente provável, já que eles são um país que cresce mais do que a gente, ter uma inflação mais baixa. Então deve ser a trajetória que vai acontecer, até porque se a gente olhar em termos históricos, nesse curto histórico do real, né, apenas 28 anos, é o que já aconteceu. Se pega histórico anterior, então, com as outras moedas que a gente teve, as outras 9... E tem a questão também da diversificação, né? Então, a quantidade de coisas que eu consigo diversificar de forma direta nos Estados Unidos é muito maior. Por exemplo, eu gosto da tese do urânio, porque eu acho que a energia do futuro é a nuclear. Dá para você comprar diretamente ativos que estejam posicionados em empresas ligadas à mineração de urânio, né? Então, eu gosto da tese. Se você não gosta ou não, você pode comprar ouro, prata, paládio, platina, todas essas teses de uma forma mais direta do que você conseguiria aqui no Brasil. Vou comprar um ETF para seguir o S&P 500, que é um índice que ao longo do tempo é difícil de ser batido, com alguns poucos cliques e pagando uma taxa de administração ridiculamente baixa. Exatamente. Tem um fundo, não sei se você conhece, chama Morgan Stanley US Growth. É um fundo que já tem há uns 20 anos, mais ou menos, e ele, historicamente, nos últimos 15 anos, bateu em 10 pontos o S&P. Esse ano de 2021, obviamente, de 2022, tomou uma porrada absurda, porque o mercado americano caiu pra caramba, mas existem alguns fundos muito interessantes com gestão antiga, gestoras centenárias, gestoras que fazem gestão específica de alguns setores ou de alguns mercados. Então, o cara que tá lá na África, o cara que tá lá na Ásia, que tá na Europa, que tá num setor de saúde, setor de energia e com muito mais expertise do que, obviamente, como eu falei, a gente tem muita coisa boa no Brasil. Mas para você abrir o seu olho pro mercado global, então, por exemplo, o mercado Índia, eu acho que o mercado indiano vai crescer muito ainda. Com esse shift que tá acontecendo no mundo, observando um pouco mais geopoliticamente a questão do investimento na China. A China tá sendo um problema muito grande. E eu acho que boa parte dessa demanda, por exemplo, fábricas da Apple na China, que tá dando problema pra caramba, eu acho possível ir pra Índia, pra Bangladesh. Então tem coisas que você consegue olhar de uma forma mais... E assim, você não precisa ir lá e comprar ação você, vou descobrir qual a ação da Índia. Você compra lá um fundo, um ETF ou um fundo de gestão ativa daquele que você goste. Então você tem Franklin Templeton, você tem MFS, você tem PicT, você tem Morgan Stanley, tem tantas gestoras antigas no mundo todo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que eu acho meio louco quem olha só para o Brasil. Se a gente for olhar aquele viés, né, local, o home bias, a gente fica impressionado porque o brasileiro ele quase não investe fora, mesmo num país com muita instabilidade. Porque se a gente pensa naquilo que fomenta o investimento de longo prazo em um país, é segurança jurídica, é certeza de propriedade privada, é uma moeda forte. Aqui no Brasil tem segurança jurídica, tem certeza quanto à propriedade privada e a nossa moeda não é forte. Então já afastaria, mas mesmo assim o brasileiro, por conta dos juros que são historicamente altos, ele fica muito alocado em Brasil, enquanto o americano, por exemplo, que está num país altamente vencedor, o mercado que foi um dos melhores, ele costuma diversificar em outras geografias. E tem até um post que eu faço no Instagram de tempos em tempos, onde eu coloco o exemplo de um funcionário público que ele queria enriquecer ao longo do tempo, então ele pegava parte da renda dele e comprava as melhores ações, ele comprava os melhores fundos imobiliários, exatamente. Ele ia comprando uma série de ativos, eu perguntava depois, esse cara fez isso de maneira altamente disciplinada durante 20 anos. Ele teve um desfecho positivo, ele chegou onde ele queria ou não? E o pessoal, quando vê, né, é um carrossel, isso aí pensa, teve, né? O cara teve. Só que a resposta é não, porque ele fez isso na Venezuela durante o período do governo Hugo Chávez e Maduro. Então, se ele ficou alocado apenas na Venezuela, só na moeda local, por mais que a bolsa lá suba, você pega a bolsa venezuelana, ela sobe. Mas de que adianta subir enquanto a moeda não para de cair em relação ao dólar? A Argentina tá pagando 50% no seu título público, você quer? Não, porque a inflação é 80%. E talvez bata 100%. Então tem... E outra, né? O brasileiro poderia pegar alguns exemplos que aconteceram no mundo, tanto do nosso vizinho aqui, Argentina, que aconteceu... A nossa história é muito similar da Argentina, tirando a parte do Plano Real pra frente. Que eles tiveram um plano peso dele, né? Porque antes era o austral. Mas não dá nem pra comparar porque o Plano Real, não foi só o Plano Real, foi o Plano Real, o tripé macroeconômico e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Muita mudança institucional. E até eu vi um podcast de vocês com o Fernando Ulrich, que é muito bom, falando sobre inflação.
inflação, e ele fala sobre isso, antes do plano real. Cara, era uma loucura isso aqui, não dá pra... E meu pai trabalhou no banco nessa época. Eu pergunto pra ele como que era trabalhar no banco sem computador, tipo, só com ficha, fazendo mudança de plano. 7 mudanças de plano. Gente, eu não sei como que alguém conseguia viver isso. Eu acho que até por isso, galera dos anos 70, 80 e 90 é mais forjada no aço, os caras são mais pica. Hoje em dia tá todo mundo muito fluffy, sabe? Não passou por essas coisas, ou eventualmente vai passar. Mas além do nosso exemplo, do nosso vizinho, Argentina, tem o exemplo da Rússia recente. A maior parte dos russos, acho que 90 e poucos por cento também investia só na Rússia. Daí veio Putin, iniciou uma guerra com a Ucrânia, eles fecharam todos, então os fundos que tinham até fundos muito bons. Tinha um fundo da Franklin Templeton que chama Eastern Europe, que comprava coisas ali, Ucrânia, Rússia e outros países do leste europeu, tá com a cota fechada, por enquanto. Então você tem uma parte daquilo, é uma coisa, mas você tem todo o seu dinheiro em rublos russos, em ativos russos. Você se fudeu. Você se fudeu. E ainda por cima o cara vai lá e fala que é obrigatório você se alistar ao exército. Você não tem pra onde ir, você não tem como fazer compra de nada, você tá fodido. Ainda obrigado a lutar uma guerra, né? Dependendo da idade que você Exato, tem. que você não quer. Não é uma guerra que você acredita, não é nada. Você não tem pra onde ir, você não tem... E assim, a mídia lá não fala que é uma guerra, né? É uma operação especial. É uma operação especial de desmilitarização e desnazificação da Ucrânia, porque obviamente tem que ter um jeitinho ali de justificar. Então você tá ferrado, você não consegue sair do país, porque o seu dinheiro não vale nada, muitas vezes tem congelamento mesmo do dinheiro, porque ele tem muito poder. Isso vale pro nosso país também, não é? Hoje a gente não tem uma situação igual a da Rússia, óbvio, mas eu volto a dizer, você não precisa esperar o pior acontecer para aí você começar a se proteger. Na verdade, esperar o pior acontecer é o pior cenário possível, porque nessa hora talvez você não consiga mandar, ou se for mandar, o dólar tá em outro patamar já. Tem uma frase do Seneca que eu gosto bastante. Ou não só outro patamar, você não vai conseguir nem comprar nem sem outro patamar, né? Pois é, você pode ter simplesmente a oferta de troca de moeda tá restrita, mas ele falava que no meio da diversidade é tarde demais para ser cauteloso. O ideal é que você faça isso antes, até para você pegar um nível de preços mais tranquilo. Hoje, por exemplo, o dólar pós-eleição ele caiu, depois ele subiu, e agora, com os Estados Unidos sinalizando que eles vão aumentar menos os juros do que pensava inicialmente, ele está novamente em queda enquanto nossos juros estão altos. Então a gente pode estar diante de uma boa janela para aquele que não começou ainda, começar a colocar o pé no mercado internacional. E aproveitando ao longo do tempo para fazer isso, porque não é do dia para noite você vai mandar todo o recurso para lá, mas vai colocando o pé. Renata, dá para falar o dia inteiro aqui de Brasil, de situação de países emergentes, mas acho que já ficou muito claro para quem está acompanhando aqui o vídeo. Eu vim até de você verde. Tem um pé atrás com o Brasil. É mensagem subliminar para comprar dólar. Para comprar dólar? Verde. E pensando agora no que você tem lá fora, você seleciona os ativos como? Você prefere, por exemplo, REITs, prefere ações, investe via ETFs, fundos de gestão ativa, como você disse? Como é que você divide seu patrimônio lá? Bom, eu compro tudo isso. E aí eu vou vendo de acordo com o que eu acho que tem de oportunidade, né? Então eu tava com um pouco mais de dinheiro em ETFs. Tinha, como eu te falei, né? Eu gosto de tese de urânio, tem S&P, eu gosto de ter um pouco de ouro, de prata. E aí eu tenho bastante ações, porque o meu perfil, como é de longo prazo, eu não pretendo mexer é a minha aposentadoria e numa janela longa mesmo, não longa para o brasileiro que é 1 ano, longa de 15 anos para frente, normalmente a renda variável se dá melhor do que a renda fixa. E lá fora também a renda fixa, apesar dos juros ter subido agora, ela não é lá grande coisa. Então eu tenho um pouquinho de bonds, algumas empresas que eu gosto. Se você vai para uma empresa AAA, por exemplo, você não vai ter uma rentabilidade muito boa, mas tem empresas rating A, B-, que estão pagando ali 8,75, então eu tenho um pouquinho disso, mas a minha maior parte está em ações diretamente ou ETFs ou fundos de gestão ativa. E continua assim, eu só fiz algumas alterações porque eu percebi que o mercado americano caiu demais. Eu sou do estilo que never bet against America, nunca aposto contra os Estados Unidos, então apesar de estar numa queda grande, apesar de Biden, etc., agora com o Congresso republicano, não foi aquele red wave, né, aquela onda republicana que a gente esperava, mas o controle do Congresso agora é republicano. Tem muita gente achando que 2024 vai ser um ano de volta de uma presidência republicana. E os Estados Unidos têm aquela coisa do federalismo, em que o presidente manda muito menos do que o presidente no Brasil. Então você tem locais ruins, como a Califórnia progressista, que está tendo muito êxodo, saindo muito dinheiro, mas você tem locais como o Texas, como a Flórida, que está trazendo muito dinheiro, crescendo muito. Então eu gosto de ter dinheiro em todos os tipos de ativos, todos os tipos de setores nos Estados Unidos. E como eu não conheço tudo, é o que fala o Taleb, né? Você não tem como conhecer todos os mercados e tudo que vai acontecer ao mesmo tempo. Eu gosto muito de comprar gestão ativa de gestores que eu acompanho há muito tempo e eu gosto. Então, eu fiz um shift, eu tinha um pouco de Ásia, tinha um pouco de Europa, eu tirei
a maior parte do que eu tinha em asa, deixando umas poucas ações ali, pensando numa coisa mais de curto prazo. Então, eu fiz algumas operações com, sei lá, 30% de ganho, 20% de ganho vou e tiro, só realmente vamos dizer, um swing trade, né? Mas a maior parte, para longo prazo, eu tirei de Ásia, de Europa, tudo que eu tinha de outros locais e coloquei no mercado americano em várias coisas, em ações diretas, que eu acho que vão ser boas, como que caíram muito, né? Então, você teve Google caindo 70%, teve Amazon caindo muito, Tesla, Amazon todas essas... caiu 50, Apple 20, caiu, Meta teve 70. Isso assim, falando só das grandes, teve muitas outras empresas. E eu gosto muito do setor de energia também, que eu tô comprada já desde 2020. Energia que você disse seria o que lá fora? Petróleo e gás. Petróleo. Então, quando você pega que em 2020 o barril chegou a $9. Quando eu vi isso a $9, eu falei, ixi, isso aí não vai dar certo. Aí eu comecei a me posicionar nesse mercado de energia. Aí tem um ETF que chama Global Energy, que aí pega várias coisas, mas tem alguns específicos do US Energy, ou que segue diretamente o barril do petróleo. Tem alguns fundos de energia que compram empresas ligadas ao setor de petróleo e gás nos Estados Unidos ou globalmente. Então, de novo, globalmente eu não conheço todas as empresas e todas as que estão indo bem no setor de petróleo e gás, mas eu vejo que é um setor, eu gosto desse setor para esse momento, porque é justamente toda aquela coisa que a gente falou da energia. Barril no patamar alto também, né? Isso ajuda o setor como um todo. E eu ainda até na Petrobras. Eu acho que pode subir mais. Eu acho que pode subir mais, porque agora a gente está numa época que diminuiu-se o consumo. E ele aumentou mesmo assim por causa dessa questão da demanda, mas eu acho que... e da questão da guerra e tal. Mas quando a demanda subir, se a inflação arrefecer um pouco, eu acho que a tendência é a energia subir um pouco mais, né? O petróleo e gás, o preço continuar subindo. E já teve muito maior, né? Já teve mais de $100, $120 e tal. Então eu gosto desse setor. E aí eu acabo comprando tanto ETFs que vão seguir diretamente a commodity, quanto comprar fundos de gestão ativa de gestores que eu gosto. Você falou de petróleo, tem um ETF que eu costumo olhar lá fora, que é o XOP. Que ele vai ter exposição a uma série de empresas diferentes do setor de petróleo e gás, né? Porque costumam explorar ambos. E as 10 maiores empresas são responsáveis por 27% do ETF. Então ele é bem diversificado e o XOP está negociando a 10 vezes seus lucros. Aqui a gente tem coisa muito mais barata. A Petrobras negocia menos de 2, por exemplo, mas tem um porquê disso, né? Sim, que é simplesmente não é por acaso, né? A chance de uma ingerência política que você pega, nossa, a empresa é mega lucrativa por conta de um ponto, a paridade com o barril internacional. Na hora que o governo muda isso, estão sinalizando que eles querem mudar, talvez a empresa mude pra caramba e isso justifica o preço. E é até engraçado, porque se a Petrobras tivesse que valer algo próximo das outras empresas, que estão na média em 10 vezes os lucros, a Petrobras devia valer mais de R$1 trilhão. E há pouco tempo ela bateu metade disso, que foi 500 e poucos bilhões, e já era o maior valor de mercado dela da história. Então veja como a ingerência política acaba tirando o valor dessa empresa. E quantos bilhões ela de uma série de perdeu outras. desde a eleição, por causa dessas sinalizações em relação à ingerência política. E vamos lembrar que durante o governo Dilma, a Petrobras ela era usada como política monetária, né? Instrumento de política monetária. O que quer dizer isso? Como tem boa parte do índice de inflação, que ele é uma cesta de ativos e boa parte dela é energia e é preço administrado, isso aconteceu com a energia, como nós falamos já, eles também faziam isso com o preço da gasolina e do diesel, que é uma boa parte dessa cesta que vai gerar o IPCA, que é uma cesta de produtos e de serviços. Então, eles faziam o quê? Eles deixavam a operação artificialmente para baixo, né, deficitária. Então, ele comprava o petróleo, vamos dizer, a grosso modo, que comprava a um preço e vendia a um preço mais barato do que ele comprava. Porque muita gente acha que o Brasil é autossuficiente em petróleo, mas não é. Ele pode ser autossuficiente, entre aspas, na quantidade de barris. Só que a gente faz um óleo bruto e a gente precisa mandar esse óleo para ser refinado e depois importar ele de volta. Portanto, não tem como você tirar a paridade internacional. Mesmo que você tire no papel, ela ainda existe, porque você precisa importar esse óleo fino. E a tentativa de compra de refinarias da empresa, o que gerou, na verdade, foi só corrupção, desvio de recursos. A gente comprou Passadina, que foi um absurdo, a refinaria de Abreu e Lima, coisas absurdas assim. E aí, por causa dessa operação deficitária, sempre, a Petrobras chegou a ter a maior dívida corporativa do mundo, perdeu o investment grade, e ela tinha de tamanho de emprego, se não me engano, eram 80 mil pessoas empregadas na Petrobras, que era o dobro das duas maiores empresas
empresas de petróleo do mundo combinadas. Então isso me leva a crer que se eles já fizeram uma gestão nesse sentido e eles mantinham o preço abaixo da gasolina e do diesel para conseguir influenciar e deixar a inflação artificialmente baixa, fazendo com que a empresa tivesse operação deficitária, que isso pode acontecer de novo, porque eles falam exatamente a mesma coisa, que a empresa tem que ter função social, que a empresa tem que estar olhando para o mercado interno, só que a gente sabe que isso não funciona na prática. Ele pode ter no começo, um primeiro efeito de baixar esses preços, mas na realidade o que acontece é um desincentivo ao mercado. Na verdade, tinha que privatizar, tinha que abrir o mercado, tudo isso que a gente já sabe. Mas eles estão indo na direção oposta. Eles queriam até reverter ou impedir vendas de algumas subsidiárias da Petrobras. Então, isso me leva a crer que a empresa vai perder mais e mais valor de mercado. Então, de novo, se eu posso comprar empresas do setor de petróleo e gás fora do Brasil, que são mais caras do que Petrobras, sim, mas não sofrem com ingerência política, como a gente sofre aqui, eu não vejo sentido. Exceto se for por uma especulação básica ali, caiu 10%, vou comprar e vou vender daqui a pouco. Tem muita gente que faz isso e ganha dinheiro, mas para você manter o buy and hold, eu não vejo sentido nenhum. De fato, se você pega, por exemplo, o caso das refinarias, você citou Abreu e Lima. Há pouco tempo até usei como exemplo num vídeo aqui do canal, mostrando que o estimado era custar em torno de 12 bilhões, custou 101, e o custo de refino é coisa de 3 vezes maior do que o custo internacional. Sendo que se você pega os números da Petrobras, a margem que eles têm na parte de exploração é brutalmente maior do que a margem que eles têm no refino. Então, pensando como um gestor, na alocação de recursos escassos, faz mais sentido investir em exploração do que na parte de refino. Mas voltando essa questão do investimento internacional que você tem. Você utiliza alguma estrutura específica para isso? Porque um dos grandes detratores do investimento internacional feito de maneira direta, que leva as pessoas, por exemplo, a investirem de modo indireto, via BDRs, que é até uma forma descomplicada de investir, embora tenha o risco de uma ingerência política sobre a questão do câmbio. Se o governo vai lá e tabela o câmbio no valor que eles acham que tem que ser, igual a Argentina faz, por exemplo, já era o teu BDR. Mas o pessoal fala muito do imposto sobre herança lá fora, que para o estrangeiro que vai investir, você está isento somente até a quantia de 60 mil dólares. E 120 para conta conjunta. Mas pensando na pessoa física que vai começar a investir lá fora e vai colocar 10%, é bastante dinheiro. 60 mil dólares vezes 5, o câmbio está até mais alto que isso, mas para facilitar a conta, 300 mil reais, se for 10% que você tem, você teria uma carteira de 3 milhões. Mas você foi muito bem sucedido na parte profissional, tem um patrimônio maior. Como é que você se blinda dessa questão do imposto sobre herança lá fora? Você usa seguro de vida, usa uma estrutura própria? Offshore. Aí tem várias maneiras das pessoas fazerem esses investimentos. Então, para o cara que está pensando no curto prazo, ou seja, ele tem necessidade de liquidez rápida, ele está mais preocupado em tirar o recurso daqui porque ele tem medo do dólar explodir. Então, tem alguns clientes lá que falam conosco sempre que estão com um pouco dessa situação. Inclusive, clientes muito grandes e que tem essa preocupação de ter o dinheiro em dólares para o curto prazo, ele não sabe se ele vai a partir daí fazer algo para o longo prazo lá fora, e que era um cliente que poderia investir em máquinas, em aumento de folha de pagamento e um monte de coisas, e que não vai fazer isso nesse momento porque ele está com medo. E aí ele pode usar uma estrutura básica de uma corretora ou de um banco lá fora que tem esse problema de ter o imposto sobre herança e também o imposto, no caso de você fazer uma operação acima de 35 mil reais de lucro no mês, tem que pagar imposto no Brasil. Então você tem uma burocracia, tem que fazer apuração de ganho de capital, que leva em consideração aumento do dólar e o ativo, né? Então, se o dólar, sei lá, tiver 35 mil reais com o dólar a 6, por exemplo, não é muita coisa. Então, toda vez ele teria que fazer esse imposto, esse cálculo sobre o ganho de capital e pagar o imposto. Aqui no Brasil, de 15%. E se ele morrer, ele paga entre 40% e 50% lá fora. Quer dizer, o beneficiário, né, dele. Então, existem formas de você fugir disso. A primeira seria você ter conta num banco ou numa corretora normal, comprar os ativos que você quer e fazer um seguro de vida ao mesmo tempo em que esse seguro de vida pague essas despesas que o seu beneficiário, os seus herdeiros teriam para pagar esse imposto sobre o seu ganho de capital. Mas existem estruturas mais eficientes, como trusts ou offshores, que você pode abrir em vários níveis, aí vai depender do nível de patrimônio que você tem, e tem possibilidades diversas, e é a estrutura que eu uso, em que você tem benefício fiscal sucessório. Então, o benefício fiscal diz respeito. Primeiro, você não tem que pagar imposto toda vez que você tem uma operação com lucro acima de 35 mil reais, você só paga no resgate. É igual ter um fundo de investimento próprio aqui no Brasil. Isso. E isso é legal porque, assim, é um ganho duplo da burocracia e financeiro. Porque o dinheiro que você deixa de pagar de imposto é um dinheiro que também deixaria de render ao longo desse todo o tempo. Então, se você fizer uma conta aí de 10 anos, pondo 4% ao ano, vamos dizer, a diferença já é bem grande. Se for mais que isso, aí é absurdo. Uma das coisas que a gente bate muito na questão da nossa previdência, em termos de eficiência fiscal, é justamente isso, que se você, por exemplo, monta uma carteira diversificada, e você tem lucro em ações e quer comprar fundo imobiliário depois,
depois. Se você vendeu mais de 20 mil no mês, vai ter que pagar 15% de imposto, ou até mais, se for day trade, por exemplo. E aí depois você vai ter que comprar os fundos imobiliários. Se fosse tudo dentro de um mesmo fundo, você só vai pagar imposto quando for resgatar o recurso. Isso. Sem falar que em fundos multimercado aqui, a gente tem o Come Cotas. E aí pensando num fundo que tem a mesma alocação da nossa previdência, só com a diferença de imposto que o Come Cotas acarreta, né? Para quem não lembra, o Come Cotas é um adiantamento do imposto de renda, que incide sempre no final de maio e novembro, 2 vezes ao ano, pegando no mínimo 15% do lucro. Pensar em 30 anos de alocação, na previdência não paga imposto em momento nenhum. É só quando for usar o recurso. A diferença é brutal. Pois é, e no Come Cotas, no multimercado, você vai pagar imposto, num prazo de 30 anos, 60 vezes. O que a pessoa tem que avaliar, na verdade, é a questão da taxa de administração, porque justamente pensando nisso, muitas previdências de grandes bancos, a taxa de administração de carregamento é gigantesca, que eu acho que não é o caso de vocês. A nossa é bem baixinha, 0,59. Que daí você consegue ter uma compensação, principalmente no longo prazo, bastante eficiente. E já que você citou previdência, você falou da questão do fundo do Bradesco, lá que rendia 70% do CDI. A gente foi olhar como é que estava o mercado de previdência quando foi estudar aqui que a gente ia lançar, né? Tem 1,1 trilhão em previdência privada aqui no Brasil e desse 1,1 trilhão, quase 600 bilhões estão em previdências que não batem o CDI. E não é não bater em um ano, onde o CDI aumentou muito. É ao longo de 10 anos. E disso, várias não conseguem nem bater a inflação ao longo do tempo. Sem falar que não é previdência baratinha, é com uma taxa muito alta e por isso que não bate. É inacreditável. É muito... E assim, o brasileiro tem muito essa dificuldade de entender o que é o risco de crédito dele, né? Então ele só fica no banco público, ou ele fica no bancão Bradesco, Itaú, e não observa o que tem em volta dele. Daí eu acabo tentando explicar um pouco o que é essa estrutura, quem é o custodiante, como é que tá o risco de crédito, o que é o risco de mercado. E muitos clientes que chegam pra mim falando, mas eu sou conservador, por isso eu não invisto no Brasil. Eu falo, então você já tá errado. Porque se você é conservador e você não percebe o quanto de poder de compra você já perdeu só com a subida do dólar, você não é conservador, você acha que você é conservador e não é. Mas voltando à questão da estrutura offshore, primeira coisa é isso, né? Você tem o benefício de pagar imposto só no resgate. O ganho de burocracia e ganho financeiro bem grande no longo prazo, médio e longo prazo. Depois, dependendo da estrutura que você faz, a offshore não tem isso, mas a trust tem benefício de imposto sobre o pagamento de dividendos. Então, o imposto sobre dividendos nos Estados Unidos é 30% na fonte. Na trust, por exemplo, você não paga isso. Você só paga os 15% no Brasil. Então, já é um ganho absurdo. Imagina que todo o cupom que você recebe de bonds, todos os dividendos que você recebe de ETFs ou de fundos ou de ações que você tem 30% na fonte nos Estados Unidos. Na trust você não tem, só no final. Então, no meu caso, é a mesma coisa. Então, tudo que eu recebo, eu só vou pagar imposto no dia que eu resgatar. Se eu não resgatar nada durante 10, 20 anos, são 20 anos sem pagar imposto nenhum, só declarando no imposto de renda normalmente, atualizando sempre pelo dia o valor do dia 31 do ano anterior, vezes o dólar do ano anterior, só. E o benefício sucessório, que em caso de falecimento, os seus beneficiários recebem o valor fora de inventário e sem imposto de herança. Isso no caso da trust. Se for offshore, aí o ideal é que você faça com os membros da tua família. Então você tem uma offshore, aí vai ter o Bruno, a Malu, supondo que você tenha outros membros da família que podem ter 1% somente de cotas. Mas em caso de falecimento de um, os outros mantêm a offshore, aquela empresa constituída, e podem absorver aquele recurso que está lá dentro. Então esse negócio de taxação de grandes fortunas, de taxar dinheiro de não sei o quê, de fazer mil coisas, ela pode ter algum impacto inicial, mas a maior parte do dinheiro das pessoas com muito dinheiro vai estar em estruturas tributárias eficientes, inclusive daqueles que pregam exatamente o oposto do que nós falamos, porque não tem nenhum idiota. Bom, enquanto você citava esse dado de questão de dólar, tudo, eu fui olhar, né, de perda de poder de compra, o EWZ, que é um ETF que a gente pode entender como se fosse um Ibovespa, mas negociado na Bolsa de Nova York, mas com uma exposição muito parecida com o nosso principal índice. E só para mostrar a questão de perda de poder de compra, se a gente pega a nossa bolsa aqui em reais, ela subiu bastante ao longo dos últimos anos, né? Chegou a bater uns 40 mil pontos, foi até 120. Mas se você pega aqui o EWZ, ele marcou um topo em maio de 2008, foi quando começou a crise do subprime. Eu trabalhava na mesa, inclusive, essa época. A cota dele custava 99,24 dólares. Sabe quanto é que tá a cota dele hoje? E você bota 14 anos, né? 14 anos à frente, chuta. Não sei, eu nem tá compro isso. 30 dólares. Ou seja, o cara pode ter segurado o investimento dele ao longo de 14 anos, de 2008 até 2022, e o que ele conseguiu foi perder 70%. E não porque as empresas aqui não cresceram em reais. Cresceram, mas cresceram, em dólares... Só que em dólar não, porque o nosso câmbio desvaloriza em relação à moeda americana. Então esse é um ponto realmente altamente sensível e as pessoas não param para pensar nisso.
Agora, pensando nos ativos especificamente, Rê, você tem algum tipo de ativo favorito, um certo setor que você gosta? Como que você faz para selecionar os ativos que você vai investir? Tem métricas, critérios, ou é mais cenário macro? Você vai do topo para baixo, ou vai, né, bottom up, como o pessoal fala, do fundo lá para o topo? Geralmente eu olho a perspectiva macro de forma geral. Isso que fez, inclusive, eu tirar recurso que eu tinha meu de Ásia e de Europa e trazer para os Estados Unidos, porque eu acredito em todos os setores, né, mais crescimento desses no mercado americano do que nesses outros, nesse momento, pelo menos. Mas além dos fundos que eu compro de gestão ativa, quando eu compro um ativo específico, daí eu vou olhar os índices básicos dele, né? Tudo que a gente já olha aqui, todo o valuation que a gente faz, como a gente faria aqui no Brasil. Então, preço-lucro, EBITDA, quanto que tá valendo, quais são as perspectivas, resultados. Tem algumas casas de análise que eu sigo e aí eu acabo testando algumas dessas teses, e é até interessante porque tem alguns ativos dolarizados, mas em outros mercados que eu nunca nem teria sabido se não fosse por essas casas de análise. Então, alguns ativos, por exemplo, eu não gosto do mercado chinês sozinho. Então, eu não sei operar no mercado chinês. É um mercado muito difícil porque justamente tem muita ingerência política, é extremamente controlado e etc. Mas tem alguns ativos para fazer trade de curto prazo que foram interessantes para a carteira. Então, uma que eu cito, por exemplo, que eu peguei da casa de análise da Nord, que a Nord tem um pacote deles que chama Global, né? Daí eu falei pro Breia, o Breia é muito meu amigo, a gente se conheceu do mercado financeiro, a gente se conhece há uns 15 anos. Eu falei, eu vou testar umas teses aí de vocês. Algumas deram certo, outras deram errado, mas essa, por exemplo, Na Speech todas dariam certo. Eu testei Li Auto, que é uma empresa de automóvel na China. Quando que eu ia descobrir que existe essa empresa? Nunca. É muito específico. Muito específica. Daí eu falei, vamos fazer. E deu super certo. Então, essas análises ativas de ativos diretos, eu consigo fazer melhor sozinha quando eu olho mercado americano, que eu tô mais acostumada, e alguns setores que eu tô mais acostumada também. Mas quando vai para outros mercados, que tem uma infinidade de ativos diretos dolarizados, ou seja, você não precisa estar lá na China ou na Índia ou sei lá onde para comprar aqueles ativos. Você está nos Estados Unidos e você compra até empresas brasileiras diretamente lá. Essa é uma outra vantagem. Se eu quiser ficar exposto numa empresa brasileira que eu gosto, por exemplo, eu posso comprar XP lá, direto nos Estados Unidos. Eu não preciso estar no Brasil para estar exposto nessa empresa. Então, se eu achar que por algum motivo ela vai se valorizar por diversas questões, eu posso estar com meu dinheiro seguro em dólar, numa jurisdição segura, que não é penhorável, não é confiscável, não é executável, ninguém mexe, ninguém caneta, ninguém nada meu dinheiro lá, e ainda assim eu estou com uma exposição em algum ativo brasileiro que eu ache válido, né? Então eu faço a análise, ela vem de várias formas, mas os ativos diretos, tirando essas pequenas teses que eu testo de casas de análise às vezes, que às vezes dá certo, às vezes não, eu analiso pelo básico do valuation que a gente já está acostumado. Essas teses, se derem errado, você perde no máximo 100% do que alocou, e se der certo, pode ganhar 100, 200, 300, 400, 1000%. Você falou que gosta de urânio, por exemplo. Gosto. Você olha lá fora, a posição que eu tenho maior ganho, ainda que seja uma parte pequena do portfólio, foi em ETF de urânio, em uma empresa canadense que eu comprei, né? CCJ, né? Que é a Cameco, né? Então, eu tenho de ETF de urânio, eu tenho a URNM. Cameco, CCJ. Que chama Sprott, né, Uranium, e tem o Ura. Só que o Ura, ele tem um pouquinho de ouro também, ele não é puro urânio, apesar de chamar Ura. Mas eu tenho esses dois, o RNM e o Ura. E lá fora também, para quem não gosta de comprar, obviamente que o ideal é você comprar diretamente criptomoedas, como a gente sempre fala, né? Not your keys, not your coins e tal. Mas para quem tá começando e quer começar a se expor um pouco nesse mercado e tem curiosidade de ver como é que se adapta à volatilidade, que é uma volatilidade muito diferente do resto dos ativos, você tem ETFs e ETPs. Você vai ter exposição, embora você não tenha aquilo realmente como um ativo seu. Você está comprando uma cota que tem exposição. Exato, mas assim, para quem está começando, o cara quer pôr 1% do patrimônio para ver, porque o cara não sabe. Tem cliente que me fala assim, o que você acha de criptomoeda? E eu acho legal. Principalmente ETF e Bitcoin. Eu tenho um pouquinho mais, a minha carteira é bem diversificada, mas a maior parte de moedas mesmo compradas por corretoras e que estão numa wallet é Bitcoin e Ethereum, mas eu tenho várias outras. Eu acho legal, só que você não está acostumado com a volatilidade. Então eu falar o que eu gosto é diferente do que você pode gostar. Então o cara que tá lá fora, ele pode comprar, aqui também tem, né, algumas coisas, mas de novo, eu prefiro estar alocado em dólares do que em reais. Apesar de eu vi outro dia você falando, eu prefiro tirar de reais porque o dólar tem uma outra... Você tá alocado em criptomoedas em reais, eu posso ter um ganho maior, porque justamente eu tô tirando dinheiro que vale menos
colocando numa... É que eu vejo assim, né? O Bitcoin, no final, ele tá lá. Não interessa se você comprou em real ou em dólar. Eu posso comprar em real, inclusive vender em dólar, para depois comprar em Só iene que você não japonês. quer tirar um ativo bom em dólar, eventualmente. Exatamente. Até porque a gente paga para converter real em dólar, né? Você vai pagar o câmbio, geralmente vai ter um spread, parte daquilo é o lucro de quem faz a operação de câmbio. O cara tem que ser remunerado. Então, eu já fiz um câmbio para fazer um outro de dólar para Bitcoin. Sim. Eu prefiro pegar a moeda ruim, que é o real, para comprar aquele ativo bom, do que pegar a moeda boa, ou pelo menos menos pior, mas né? Isso porque você compra diretamente o Bitcoin. Exatamente. E transfere para uma wallet. Você usa Cold Wallet? Eu uso Cold Wallet, eu prefiro. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, para quem quer ver essa parte de Cold Wallet. Eu peguei uma Cold Wallet, eu formatei ela, aí depois resgatei a minha, fiz isso gravando o vídeo, e dá um suorzinho, né? Dá um friozinho na barriga ali. Dá. Porque se você perder realmente as 12 palavras, né, a maneira de acessar os recursos, já era. Entenda como se fosse uma grande planilha de Excel e os seus bitcoins não estão na Cold Wallet, eles estão naquela célula da planilha. E para acessar, você tem senhas que estão na Cold Wallet. Se você perde as senhas, e você pode perder a Cold Wallet, mas ter as senhas anotadas em outro canto. Mas se você não tem a senha, você não consegue mais acessar aquele recurso. Ele está trancado em um cofre permanentemente. E já temos aproximadamente 4 milhões de bitcoins que teriam sido perdidos assim. A gente não sabe se é perdido mesmo ou se é um cara que está alocado há 13 anos, né? Talvez esteja esperando, mas provavelmente está perdido. Provavelmente está perdido. O Fraga deve estar muito rico já. Mas era muito engraçado. Eu acompanhava os fóruns antigamente, ele falando e todo mundo tirando sarro dele. Ele deve estar bilionário. Mas, ou não, né? Vai saber. Ou não. Pode ter vendido antes, pode ter perdido. Normalmente também tem isso, né? Você deve ter isso também quando você lida com pessoas aprendendo sobre investimentos. O cara sempre acha que o gestor de recursos, ele sempre sabe o momento de baixa mínima e o momento de alta. Então, quando você olha que o Bitcoin subiu, sei lá, quantos 1000% subiu desde a sua entrada, muito provavelmente você não teria segurado ele até agora para ver, ou tirado ele no ano passado quando bateu quase 70 mil dólares. Não, acertar fundo e topo é utópico, né? É utópico, você não segura, porque justamente se você já ganhou 100% num ativo, é muito grande a chance de você falar, cara, tá bom pra mim, não preciso mais. Aí foi pra 1000%, aí você fica puto. Aí você compra de novo e cai. Aí você compra... Exatamente. Mas a gente tava falando, eu ia falar da cripto, então. Só que no caso do cara que já tem o dinheiro lá fora, ele não compra diretamente moedas, nunca se expôs a esse tipo de ativo. E ele precisa, eu falo que ele precisa ter um educacional em relação à volatilidade. Porque quando o mercado tá subindo, todo mundo é agressivo. Sim. Todo mundo ama a volatilidade, o cara, eu adoro, eu aguento, o meu risco é ótimo, eu sou agressivo. Começa a cair, aí ele vira super conservador, odeia a volatilidade, odeia perder dinheiro e tal. Então, e até vende eventualmente no momento da queda. Isso acontece muito. Até porque começa a sair muita notícia ruim na hora da queda. Por exemplo, não sei se foi ontem ou anteontem em relação a quando a gente está gravando, mas o Paul Krugman falou que é o fim do Bitcoin. E você tem nomes nacionais de peso, pessoas relevantes, muito inteligentes, que falam a mesma coisa. Né? Pois é, o Paul Krugman tem aquela frase muito emblemática onde ele comparou a internet com uma máquina de fax. Eu também não vou resumir a carreira dele a isso, mas envelheceu mal, né? Mas uma coisa que ele falou que é importante a gente relembrar, ele disse que não tinha problema nenhum no governo Dilma. Eu nunca esqueci disso. Ele é um Nobel, né, de economia. O cara pica, não é um cara qualquer. E ele falou, não, tá tudo bem com o governo Dilma, tá tudo certo. Isso era assim, no auge ali em 2014, 2015, que tava pra desmoronar tudo e a gente teve a nossa pior crise desde os anos 30, isso sem guerra, sem pandemia, sem nada. A Dilma conseguiu ser pior do que guerra e pandemia juntos, assim, um negócio tem que ser muito competente para conseguir fazer tanta merda. E ele falou sobre isso. Então, assim, a gente tem que avaliar um monte de coisas. Eu tenho uma pastinha de prints sobre assuntos diversos. Deve ter ali, sei lá, uns 30 mil prints, mais ou menos, que eu organizo por pessoa, por assunto e etc. E eu tenho alguns prints ali sobre pessoas que falam que Bitcoin morreu e tal. Eu falo, deixa lá, pode ser que a pessoa esteja certa, eu não sei. Mas tá lá guardado. Quem sabe? Tem cara que publica isso e eu conheço, o cara fala, cara, eu publico porque me dá retorno em número de views. Sim. Por mais que não acredite naquilo, certamente, mas é... E também se alguém... Se não morrer... É envelhecer mal aquilo. Mas assim, qual é o downside do cara, né? Estava errado, grande merda. Exato, tipo... tem gente que vai falar, estava errado simplesmente. Mas ok, não vai mudar nada na vida, na carreira do cara, eventualmente. Bom, mas até voltando a esse ponto de cripto, antes de chegar num consolidado geral, que eu queria saber em termos de exposição, você falou, poxa, pro cara que tá começando, eu acho que essa exposição via um ETF, por exemplo,
é mais válida. Eu diria que não só para o cara que está começando. E aí, nesse ponto, eu sou atacado pelos maximalistas, né, do Bitcoin, mas eu acho que a pessoa tem que conhecer a si mesmo, né? Como dizia a citação lá no Templo de Delfos. Porque se você é um cara que não vai fazer a gestão correta das chaves da carteira, vai perder aquele negócio, você pode ter 100 mil Bitcoins, você vai perder o acesso, não tem mais nada. Seria melhor você ter comprado um ETF, porque caso você perca o acesso à senha da corretora, você pode reclamar com alguém que te devolve a senha. Agora, se você perdeu suas senhas da carteira de cripto, já era, você perdeu. Então, se você é uma pessoa que é desorganizada, eu vou citar aqui, porque ele mesmo fala, um amigo nosso que é o Lucas Pitt, ele fala, cara, prefiro comprar ETF, não quero ter a gestão das minhas chaves. Eu colocou pra senha, não vou lembrar. Exatamente, e eu assino embaixo. Agora, se tem um cara que ele é realmente muito responsável, eu acho que é mais interessante que ele tenha as moedas dele junto com ele numa cold wallet. Esse é um risco que você tem que falar. Quando você fala sobre riscos de forma geral, você tem risco de crédito, risco de mercado e tal. Risco de crédito onde o pessoal não achava que tinha, que era FTX, por exemplo. Quanta gente não perdeu dinheiro porque a corretora quebrou e era a corretora a terceira maior. Aliás, esse caso, eu acho que deve ser o maior esquema Ponzi da história. Foi. E não sei se você tem acompanhado as coberturas da mídia internacional, né? Mídia americana, principalmente, sobre Ele continua na mídia, dando entrevista. Não só isso, a mídia tá tratando ele porque ele veio com uma ideia de que ele era um filântropo, ele era um cara vegano, ele estava preocupado com o futuro do mundo, todas aquelas coisas que a gente já viu que, olha, se o cara começa falando isso, o objetivo do cara é ganhar dinheiro, porque a empresa, o objetivo é ter lucro. E mesma coisa o WeWork, não sei se você viu essa série, é maravilhosa. Eu vi, muito boa. O Jared Leto que fez a interpretação do Newman perfeito, e aquilo, exatamente, é um cara visionário? Sim. É um cara que tem muita noção do que pode crescer, etc., mas era megalomaníaco e a mulher dele falava que o objetivo da empresa era elevar a consciência mundial. Seu objetivo não é esse, seu objetivo é crescer a empresa de forma saudável e só vai acontecer isso com lucro. Então, se vier um cara, já fica aí para as próximas, porque vão haver outras. Um CEO, um CFO que fala que o objetivo é impacto. Tem empresa brasileira que fala isso. É impacto social. Desconfia, porque o objetivo não é esse. O próprio Milton Friedman falava, a melhor função social de uma empresa é dar lucro, e é exatamente isso que acontece. E esse cara, a história toda muito bizarra, a empresa irmã, que era a Alameda, né? Que a menina, acho que chama Caroline, tudo muito bizarro. Era ex-namorada dele. É, tem até um vídeo dos dois juntos. Olha, cada coisa, uma coisa pior que a outra. E tem um vídeo dela dando entrevista falando sobre risco de mercado cripto, que parece uma criança de 12 anos falando de um assunto que ela não sabe. Muito chocante. E a mídia, como teve muito dinheiro deles, na mídia, pros democratas e tal, eles estão tratando como um erro de gestão. Tipo, ops, perdi 10 bilhões de dólares. Foi sem querer. E ele deu uma entrevista, assim, todo confuso. Até queria que alguém, sabe, um tipo de um Ricardo Ventura, que faz análise de linguagem corporal, dessas coisas, que analisasse. Porque, provavelmente, e assim, não sei, nos Estados Unidos é muito provável que ele vá pra cadeia, porque, apesar de tudo, lá a lei ainda funciona, né? Ele não tá mais lá, né? Ele tá em Bahamas, né? Nem sei onde é que ele tá, provavelmente ele tá escondendo a localização dele, mas a gente gravou um vídeo específico aqui no canal falando sobre essa questão da FTX, o Felipe da Paradigma veio, mas basicamente o que ele fez foi emitir um token próprio, dando um exemplo genérico aqui, vamos supor que você tem uma corretora de cripto e você emite o seu token, aí você emite 1 milhão de tokens. Se o token vale $1, agora você tem $1 milhão. Se vale $10, você tem 10 milhões. Se vale $100, né, você tem 100 milhões. Mas aquilo tem esse valor porque tem um certo valor no token. Você mantém boa parte daquilo contigo e deixa o mercado negociar uma partezinha menor para ir colocando um valor. Só que você pega aquilo e dá em garantia de empréstimos. Além disso, você pega os fundos de clientes e não separa do dinheiro da corretora, igual um banco faz, por exemplo, numa tesouraria. Você começa a usar aquele dinheiro. E enquanto o mercado está subindo, beleza. A hora que o mercado começa a cair, as empresas começam a ir mal e você tem uma quebradeira acontecendo por conta da questão da Luna, por exemplo, né, que desencadeou todo esse movimento, a pessoa começa a querer ver os fundos, talvez tenha problemas, mas o estopim foi quando o CZ, da Binance, que tinha vários desses tokens também, porque ele já foi um investidor na FTX, ele saiu, ele foi comprado, parte em dólares, parte em tokens. Ele quis desovar os tokens no mercado. Provocou uma queda muito grande, aquele valor de garantia de empréstimos era mais suficiente, chamaram mais garantia, e aí nessa hora não foi mais gestão, porque viram que o negócio estava pronto para ser um golpe, porque um hacker, entre aspas, tirou o dinheiro de várias empresas coligadas à FTX ao mesmo tempo. Então, o cara, no final, ele estava mal intencionado. Vai ter gente boa que vai quebrar nesse mercado, porque vai ter gente que tinha dinheiro na FTX, por exemplo, tem um fundo, inclusive ganhou muito dinheiro com a queda da Luna e revelou agora, olha, 50% do capital está na FTX. Ou seja... Não é... Ele falou assim, poxa, não tinha como prever isso. Até o pessoal fala, poxa, not your keys, not your coins. Por que o dinheiro não estava com você? Ele falou, cara, mas a gente usava o dinheiro todo dia para comprar e para vender. Então não tinha como ficar tirando
tirando dinheiro todo dia da corretora. Não era eficiente. E no final os caras estão com recurso, não vou nem falar trancado, perdido, porque não vai ter volta esse recurso. Não vai, não vai. E assim, vamos lembrar que o maior caso de Ponzi até então foi do Madoff. E o Madoff, ele tinha sido conselheiro ou presidente, um cargo bem grande na Nasdaq. E ele era muito respeitado no mercado financeiro. Não era um cara, um Yahoo que chegou lá e que ninguém conhecia, que nem acontece aqui com os piramideiros no Brasil, que além de tudo tem fã-clube. Eu nunca vi coisa igual. E daí ele era muito respeitado, ele começou um fundo de investimentos e dinheiro de muita gente tinha, até o Steven Spielberg tinha dinheiro com ele, muitas celebridades. A comunidade judaica tinha muito dinheiro com ele. Muito dinheiro. O cara era pica, pô. Todo mundo conhecia ele, trabalhava não sei quantos, acho que 30, 40 anos no mercado financeiro. E aí, quando veio a crise de 2008, começou justamente essa onda de saques por uma questão específica, né, de risco daquele momento. E aí descobriram que era uma pirâmide. É sempre o momento que dá errado é quando o pessoal começa a querer resgatar o dinheiro, que geralmente é um momento de queda, que foi, no caso do Madoff, se eu não me engano, em 2008, né? 2008, foi exatamente isso. Só que tratavam ele como um gênio, que o mercado caía e descia e ele continuava com cotas estáveis, sempre no fundo, até o momento que foi percebido. Tanto que tem muita gente que fala assim, mas o dinheiro que eu coloquei na empresa X aqui no Brasil não é pirâmide porque me pagou certinho 4 anos. O Madoff ficou 16 anos. Muito tempo. Pagando certinho também. Só que foi revelado o esquema Ponzi, que era tipo 80 bilhões, uma coisa assim. Não sei quanto era o valor exatamente, mas era bastante dinheiro, não lembro agora. Só que ele foi preso, diferentemente aqui do Brasil. Ele foi preso e aí ele morreu na cadeia de alguma complicação que ele teve lá de saúde. E nem no Covid, os advogados dele falaram, olha, ele é senhor de idade já, ele é grupo de risco, vamos colocar ele em prisão domiciliar. A justiça americana falou, não, morreu na cadeia. Então essa também é uma diferença que me faz crer que apesar dos Estados Unidos estar com uma situação muito pior do que já foi, em termos de segurança, das políticas muito voltadas para a esquerda, né? Eles esticaram, os Estados Unidos sempre ficou muito concentrado no centro, né? Tanto esquerda quanto direita, tinha aquela briga de poder, mas com um certo equilíbrio. Mas fez um shift muito grande para a esquerda extrema. Bernie Sanders, a Alexandria Ocasio-Cortez e outras pessoas, muitos governadores, a parte do judiciário americano, mas mesmo assim, você tem um Estado de Direito e uma segurança jurídica muito diferente da do Brasil. Por isso que isso me leva a crer, de novo, batendo na mesma tecla, que faz mais sentido você ter dinheiro fora. E a própria tese do Bitcoin me interessa justamente por isso, porque se a gente não confia em nenhum governo, em nenhum Estado, a única coisa que você tem para comprar é algo que esteja descentralizado. Que não dependa de nenhum deles no final das contas. Exatamente. Então, isso me leva a crer. Eu estou certa? A gente não sabe ainda, porque o Bitcoin é relativamente muito novo. Esse é um ponto bem interessante, porque o pessoal acha, nossa, então você confia absolutamente no Bitcoin em cripto? Bom, cripto tem 20 mil, 19.999 tende a ser uma porcaria. Tem uma ou outra que se salva. Então eu tenho mais confiança no Bitcoin, mas é uma tecnologia extremamente recente, então, embora eu não saiba como isso pode acontecer, pode ser que, se você for pegar as afirmações de agora, o Bitcoin vai morrer. Essas pessoas podem estar certas. Eu não sei como iria acontecer, mas não é porque eu não sei que é impossível. Pode ser até improvável, mas impossível não é. Talvez o Paul Krugman esteja certo nesse ponto. E o ponto é o seguinte, se o Bitcoin morrer, eu vou me machucar. Mas eu continuo vivo, né? Eu não vou ter que mudar da minha casa, eu vou continuar tendo os mesmos hábitos de consumo, eu vou ser capaz de pagar o plano de saúde dos meus familiares, a escola do meu irmão. A única questão é que eu vou ter um prejuízo no portfólio que vai ser recuperado com o tempo. Então, se no seu caso a resposta para uma queda muito grande ou até o fim de um certo ativo é que você vai realmente ter que mudar muito a sua vida para pior, você deve estar mais alocado do que deveria. Isso em tudo, mas falando de alocação, Rê, para fechar aqui o nosso racional, como é que estaria dividido de maneira macro a sua carteira? Por exemplo, quanto você tem em Bitcoin? O que seria mais ou menos aqui em termos percentuais? Lá fora, mas lá fora o quanto em ações? Até pegando fundos que lidam com ações. Eu acho que é mais fácil eu REITs? pegar o patrimônio total e falar o quanto está dividido em... Porque apesar de estar 90% lá fora, eu tenho um pouquinho aqui, eu tenho também Bitcoin e Ethereum direto. Eu tenho um pouco de ETF lá Sim. fora, ETF ETP, mas a maior parte do Bitcoin e do Ethereum tá numa wallet, né? Então, falando de alocação geral, hoje eu tenho uns 8%, mais ou menos, 8, 10% de Bitcoin e Ethereum, sendo Bitcoin uns 60% disso, 40% Ethereum. E aí juntando o que eu tenho ETF ETP e juntando o que eu tenho de moedas mesmo diretamente cripto. E a diferença, eu tenho uns 20% em renda fixa e o resto é renda variável. Aí renda variável entra fundos, ETFs, fundos imobiliários, que daí tem fundo imobiliário aqui no Brasil e fora,
né? Tem os rates e tem ações diretamente. O Bitcoin estaria dentro dessa renda variável. Então, seria 80% renda variável, parte Não, disso Bitcoin... isso eu já dividi. Eu peguei, então, mais ou menos uns 10, vamos colocar aí 10% de cripto, 20% em renda fixa e a diferença uns 70% em renda variável. Bom, e agora chegando em umas perguntas que eu sempre faço para as pessoas que vêm aqui nesse quadro, qual ativo te deu mais alegria ao longo da vida? E também aquele que deu maior tristeza? O que deu maior tristeza foi a HRT. HRT? Você lembra desse ativo? Era uma época que não peguei esse a aí. Empíricos falava muito desse ativo, porque eu cheguei a trabalhar com... Era uma criptomoeda? Não, era uma ação mesmo. Uma ação? De petróleo, inclusive. E eles gostavam muito e tal, e na época eu trabalhei... Tiveram uma época, muito antes da Vitrio, uma gestora de fundos que trabalhava em conjunto com a corretora que eu trabalhava. E eu trabalhava ali com eles, no comecinho, né, dessa gestora. Depois essa gestora deu errado e tal, e não deu certo. Foi nessa época que eu falei que eu trabalhava como head de sales dos fundos, e daí a gente tinha um fundo de dividendos que deu muito problema por causa da Dilma. Isso foi 2012, por ali. E eles gostavam muito da tese de HRT. Aí eu comprei opção. Imagina comprar opção de HRT. Dificílimo conseguir liquidez e tal. E daí, mas assim, eu não tinha muito dinheiro na época, então pelo menos a perda não foi muito grande. Na época, para mim, era bastante, mas assim, não era um dinheiro... Era bastante em termos relativos, mas hoje em termos absolutos seria pouco. Não era muita coisa. Então, eu perdi muito dinheiro com a HRT. O que me deu mais retorno até hoje... Não precisa ser nem isso. Pode ser também uma questão de que, nossa, foi mais alegria porque, sei lá, foi o primeiro ativo, mudou minha vida, coisa assim. Então, eu ganhei muito com o mercado americano, em fundos de ações americanas. O dólar também, então. Então assim, quando eu comecei a trabalhar com o mercado internacional em 2014, eu peguei tudo que eu tinha e coloquei em dólares. E também, de novo, em termos absolutos, era muito menos do que eu tenho hoje. Mas na época, para mim, foi muita diferença, porque o dólar saiu de 2 para 4 muito rápido. Então, eu praticamente dobrei o meu patrimônio em pouco tempo. Então, não é nem é como se fosse um ativo, mas não, né? E na época, ainda comprando o mercado americano subindo, naquela esteira de volta, você pega 2008 para frente, é assim, ó, o gráfico do S&P. É um negócio absurdo. Tanto que tem gente falando assim, nossa, essa queda de agora, meu Deus, você fala assim, deixa eu te mostrar um gráfico aqui. E daí eu mostro 2008 e falo, eu não sei quando essa recuperação vai acontecer, mas ela é muito provável de acontecer de novo. Então, acho que a minha maior alegria foi o dólar mesmo. E aí, depois disso, eu virei uma defensora long time da moeda americana. Não porque eu acho que o governo americano é perfeito e porque não tem nenhum problema, mas porque eu acho que, comparativamente com as outras moedas, por ser reserva internacional de valor, por a gente estar num país com muita instabilidade, acaba sempre sendo um porto seguro. E aí, mercado americano, de forma geral, me deu muita alegria, porque eu comprei vários fundos, Morgan Stanley, Franklin Templeton, alguns assim, todos de ações de gestão ativa de mercado americano. E daí, a retorno, assim, teve ano que foi 100% de retorno. Com a questão cambial junto, você tá falando? Não, sozinhos. 100% sozinho? O Morgan Stanley US em dólar, Growth então? em dólar. Só que, óbvio, não era tudo do meu dinheiro que estava lá, né? Mas o Morgan Stanley US Growth, em 2021, subiu 100%. E aí, agora, em 2022, ele caiu uns 60%. Então, e aí, agora eu dei uma mudada na minha carteira e comecei a comprar de novo esse fundo um pouco mais, porque eu acho que caiu bastante. Agora já voltou, estava 60%, agora está com menos 53%, mais ou menos. E outros setores que eu gosto também, mas é uma gestão que tem, como eu falei, nos últimos 15 ou 20 anos, eu preciso pegar exatamente, mas ele tem de histórico, tirando esse último ano que caiu bastante, uma média de 10 pontos acima do S&P. É muita coisa. É muita coisa. Então, enquanto o S&P estava rendendo na média 15... É o Warren Buffett na média histórica ele estava dele. rendendo 25. Então, eu falo assim, pô, os caras da US Growth, da Morgan Stanley, puta de uma equipe gigante, por que eu vou ficar me preocupando? Então, eu tenho minhas teses ali que eu gosto e que eu vou e compro. Então, tem algumas dessas empresas, essas grandes empresas tech que caíram, eu comprei todas. Eu gosto de Tesla também, apesar de ser uma tese mais arriscada, eu gosto. Comprei Netflix nessa queda, já subiu, já tô ganhando uns 30% de Netflix também. Mas eu tenho muita coisa que eu não sei do mercado americano. Ativos e setores que eu não acompanho diretamente. Nem tenho tempo para isso. Então, eu compro... Não, e mesmo que tivesse, é tão grande, é tanta opção que não dá pra conhecer tudo. Exato. Então, eu compro... E aí, eu vou observando como... Eu teve uma época que eu ganhei bastante dinheiro também com biotecnologia, que é um setor X, né? Que eu não acompanho nada. Mas a Franklin Templeton tem um fundo específico de biotecnologia e que ganhou bastante tempo. Ele tem bastante volatilidade e tal, mas é um fundo interessante. Já ganhei dinheiro com Índia, com Tailândia,
com Coreia do Sul, só que menos. O que eu mais ganhei realmente foi dólar e mercado americano. Pensando em alocação de recursos escassos e diversificação geográfica, a minha principal também de longe é o mercado americano, porque eu acho que tem vantagens estruturais que deixam os outros para trás. Não foi até um tempo... Quanto tempo você... Porque você sempre fez um pouco de aporte, mas quando que você fez esse shift mesmo para mudar para dólar? Ele começou, né? Eu coloquei como uma meta de ter 50% fora. Isso aí aconteceu de 2019 a 2020. Antes eu tinha uma meta de ter 20, eu bati os 20. Depois que eu cheguei em 20, eu falei, cara, eu preciso ter mais, até por conta de um raciocínio muito similar ao seu. Meu negócio, ele começou a dar muito certo aqui no Brasil. Daí eu falei, olha, tá dando super certo. A única maneira de eu quebrar aqui nesse país é se, ao mesmo tempo, o meu negócio der errado e as minhas finanças derem errado também. E como o meu negócio está ligado estruturalmente ao Brasil, não tem como eu tirar ele daqui. Eu, fisicamente, posso até estar fora, mas eu vendo para o mercado brasileiro. Se ninguém mais tiver poder de compra aqui, o meu negócio ele acabou. Então, por isso que eu decidi, eu tenho que ter a maior parte do meu dinheiro investido fora do Brasil. Eu considero tantas posições, né, em mercado americano, por exemplo, mas Bitcoin, embora não esteja fora do país, eu estou tirando o país do meu dinheiro no final das contas. Sim. Então, eu penso assim, se o mercado brasileiro não der errado, né, nem dá certo, porque o Brasil dá certo é muito relativo. Se ele não der errado, eu acho que eu vou ter um horizonte muito bom pela frente. Talvez até a minha participação no Grupo Primo chegue um dia a valer bilhão. A gente considera isso possível. Agora, se der muito errado, eu tenho alguma coisa fora para que eu possa sair do país e viver a minha vida num padrão bom em outra geografia. Então esse é o meu raciocínio. E Rê, um último ponto aqui. Eu queria uma recomendação de livro, pensando em tudo que a gente falou aqui, um livro que você acha que é útil para a pessoa que nos assistiu até esse momento, e uma mensagem final para quem está nos assistindo nesse momento que é um momento de instabilidade, começo de um novo governo, pensando em mundo. A gente tem também guerra Rússia e Ucrânia, não sabe no que vai desenrolar aquilo, política de Covid-0 na China, protestos em várias regiões por conta de uma inflação ainda alta, que provoca aumento de juros, que provoca queda de bolsas. O que você poderia deixar aí? Bom, primeiro dos livros, apesar de não ser um livro estritamente voltado para o mercado financeiro, ele me ensinou muito e me trouxe muito essa cabeça de que eu sou um ser insignificante no meio de um mar de opções e de possibilidades e que é impossível eu ter conhecimento sobre tudo, que é o do Taleb, A Lógica do Cisne Negro. Eu li ele em 2012 a primeira vez e ele foi realmente uma mudança grande na forma que eu enxergava as coisas, porque você fica com essa coisa de tipo, se eu não sei que existe, então não existe. Não é bem assim. Então ninguém conseguiu prever as Torres Gêmeas, por exemplo, que teve uma queda grande na bolsa. Ninguém conseguiu prever 2008. Algumas pessoas conseguiram, como o filme é muito bom, né, da Grande Aposta, o cara começou a observar, mas assim, quem é, digamos, peixe pequeno, como eu era no mercado financeiro, aprendendo ainda, trabalhando dentro de mesas de operação, mas ainda é um peixe muito pequeno, né, ainda sou peixe pequeno considerando o mercado todo, né, você não tem como saber todas essas coisas, então ele me fez aprender bastante e observar um pouco melhor essa questão de gestão de risco, do meu risco próprio ou das coisas que eu enxergo, tanto no mercado financeiro como outras coisas da vida. E aí ele foi a minha entrada pro Taleb, aí eu acabei lendo outros. Então, o Fooled by Randomness, por exemplo, eu acho interessantíssimo. Tá difícil de falar as palavras hoje. Justamente por isso, porque você às vezes é enganado por coincidências que acontecem e você acha que aquilo quer dizer que aquilo indica uma tendência ou que tem uma correlação. Então, me ajudou muito. E o outro livro é um básico que você já indicou, eu acho, o Thiago também, que é o Princípios, do Ray Dalio, que é um cara muito grande, que administra bilhões e que pode dar, ele é um pouquinho mais complexo, né, pra quem tá começando, mas ainda assim eu acho que é fácil, não é fácil, mas ele é possível de ler e ser compreendido. Em relação a cenário, tá muito incerto, é impossível descobrir o que vai acontecer, mas, como eu falei, eu não aposto contra o mercado americano, eu acho que tem uma grande possibilidade de recuperação lá, vamos ver até onde vai a subida de juros, se vai arrefecer essa inflação, e se os governantes lá, principalmente se houver uma mudança com os republicanos tomando a casa e tal, e tomara, né, também a presidência, de voltar um pouco os adultos para a sala, né, parar de espernear e falar que você tem que sinalizar virtude em vez de fazer as coisas que devem ser feitas. E eu acho que isso vai acontecer até por uma questão óbvia de sobrevivência. Então, esticaram muito a corda e aí as empresas mesmo começaram a fazer isso. Então, empresas muito com aquela cultura woke, coloca escorregador no meio da empresa, mesa de ping-pong, pode ter home office. O pessoal, o Elon Musk mesmo tá expondo muito do que acontecia no Twitter em relação a
a dominação do discurso público, a forma como as pessoas enxergavam, as empresas tiveram que começar a retroagir, porque quando tinha muita liquidez no mercado, ganhar dinheiro não era difícil. Agora, quando a liquidez enxuga, e aí você precisa começar a ver cortar custos. Então, o Elon Musk tá rodando o Twitter com menos 75% da folha. E ele diz que segundo ele, pelo menos, que tá rodando mais rápido do que antes, mais eficientemente do que antes. Se eu fizer um post agora, ele sobe, não fica carregando. Com mais eficiência e mais pessoas utilizando. O Twitter vai morrer? Não vai morrer, porque é a principal plataforma. É efeito de rede, né? O pessoal quer estar na rede, outras pessoas estão. Exatamente. Então, assim, eu acho que tudo isso que está acontecendo tende, na minha percepção, otimista até de uma certa forma, que essas empresas precisam fazer essa reavaliação do que foi feito até agora. Você vê o Netflix falando, olha, você não gosta do que a gente produz aqui, tem um ou outro título aqui que você não gosta, que ideologicamente está diferente da tua posição, o problema é seu, você está aqui para trabalhar, se quiser pode ir embora. Aconteceu isso com a Coinbase, aconteceu com a Netflix, está acontecendo com a Apple, está acontecendo com outras empresas que estão sendo chamadas à realidade dizendo, olha, o mercado já não está mais aquele, esse negócio de cultura woke não vai dar certo e para você ter lucro você vai ter que reavaliar suas posições. E isso pode ser levado também quando você fala de atuação do governo em relação a juros, em relação à inflação, em relação a tudo. Então, supondo que eu esteja correta e eles realmente tragam de volta os adultos para a sala, eu acho que o mercado americano tende a ter uma recuperação. O que vai acontecer com a Rússia, eu não faço a menor ideia. Mas os Estados Unidos precisam estar muito certos do que eles precisam fazer, porque existe um movimento que já acontece da Rússia e daquela parte do mundo se voltar para a China. Eventualmente ter obviamente que eles não têm a mesma capacidade de liquidez e nem estabilidade da moeda que os Estados Unidos têm, mas tem uma possibilidade de ruptura e de a China começar a ser esse novo mercado que vai dar liquidez e que vai dar possibilidades para aquela parte do mundo que é ditatorial, que é tudo que a gente já viu acontecer. Se os Estados Unidos forem espertos, e o Trump, nesse ponto, ele me surpreendeu porque eu achava um erro o protecionismo dos Estados Unidos em relação à China no começo, por uma simples questão de lógica econômica. Só que quando você fala de geopolítica, é outra coisa totalmente diferente. Então você tem um país que rouba a propriedade intelectual, que não observa a questão dos direitos humanos, que usa trabalho escravo. Você precisa ter uma outra visão sobre aquilo que não a pura e simplesmente econômica, nossa liberal, de como as coisas devem acontecer. E isso me fez repensar algumas posições minhas a partir de então. Então, eu não sei. Vamos ver como é que vai ser a partir daí, mas acho que o mais importante é não apostar contra os Estados Unidos. Então você fica otimista com uma recuperação no mercado americano? Sim. Não, assim, não é um otimismo 100% correto, que eu acho que vai acontecer sem dúvida nenhuma, mas olhando o histórico dos Estados Unidos, sempre houve essa recuperação. E como eles têm um sistema de pesos e contrapesos mais eficiente do que nós temos aqui, esses embates, esses esticas e puxas que acontecem lá, eles acabam fortalecendo, muitas vezes, essa democracia que eles têm. Lógico que tem muitos estados que esticaram muito a corda, como foi o caso da Califórnia, mas, de novo, uma hora isso vai dar problema e eles vão ter que reajustar, ou vai haver, como já está havendo, êxodo para estados que funcionam muito melhor, como é o caso da Flórida. Então, como os Estados Unidos têm o federalismo, tem isso no core deles, a Constituição, uma moeda sempre a única desde o início, uma Constituição só desde o início, eu acho mais fácil a recuperação e essa volta para o centro, vamos dizer, do que é aqui no Brasil ou na América Latina. Por isso que eu tendo a acreditar mais na economia americana do que em outras. Os Estados Unidos, eles têm aquele privilégio exorbitante, segundo as palavras do Jacques Rueff, que foi o ministro do Charles de Gaulle, de serem donos da moeda mundial. Então eles podem errar muito mais do que a gente aqui, enfrentando muito menos consequências no final das contas. Então também sou bem otimista com recuperação de economia americana, porque é uma economia muito pujante, eles têm um mercado muito mais maduro do que o nosso, como você falou até em termos de instituições políticas. Se você pega os Estados Unidos desde a independência, eles são uma república que foi ficando cada vez mais democrática com o passar do tempo, permitindo que as pessoas tivessem mais participação. Se você pega o Brasil, a gente já foi império, aí depois virou uma república, bem pouco democrática no começo, aí depois veio Vargas, Estado Novo, aí depois virou República Democrática, aí vieram os militares, aí redemocratizou. Então a gente é muito mais instável no final do ponto de vista político. E deve continuar sendo mais instável em comparação aos Estados Unidos. Então eu também vejo com bons olhos a economia americana, tanto que eu tenho essa meta de ter 50% lá fora. E esse ano até eu vou ficar um pouco abaixo disso, porque o Brasil estava muito barato e continua muito barato. Só que agora o risco aumentou também. Então talvez tenha que ficar mais barato ainda, Eu não sei. Para Brasil, você tem alguma visão assim, em termos de cenário, do que você espera? Não vou colocar 4 anos, porque é muito tempo, mas
Para o próximo ano, 2023? Bom, se as coisas forem feitas como estão sendo prometidas, a minha visão é de um cenário ruim. Então, você já vem de um fiscal difícil, por conta da pandemia principalmente, muito gasto público que já tinha sido feito. Paulo Guedes conseguiu fazer algum trabalho, eu tive algumas críticas em relação tanto à política do Paulo Guedes em alguns casos, principalmente nesse último ano eleitoral mais populista, nós até falamos sobre isso. Abriu a torneira. Também sobre a política do Copom, né, do Banco Central, de baixar juros demais, até os 2%, que acabou pressionando muito, e o dólar nunca mais voltou para o patamar para baixo dos 4%. E como baixou demais, teve que aumentar demais agora. Exatamente. Então, eu acho que foi uma política errada, mas ainda assim ele conseguiu, por algumas coisas, manter a inflação relativamente controlada, mesmo num cenário bastante adverso. Como agora muda totalmente a possibilidade, enquanto a gente está gravando hoje, a possibilidade do ministro é ser o Haddad. Então, o pessoal atirou no Meirelles e acertou no Haddad. Ou no Pércio Arida e acertou no Haddad. E aí o Meirelles protagonizou o Boa Sorte Day. O Boa Sorte Day. Não, foi sensacional. Foi tipo assim, peguei meu boné e tchau, né? Problema de vocês. Essas sinalizações, tirar o Bolsa Família do teto de gastos, eventualmente até acabar com o teto de gastos, aumentar o gasto público, aí a PEC da transição fala em 175, 180 bilhões acima do teto para conseguir cumprir as promessas de campanha do Lula. Essa ideia de que você precisa revogar a reforma da Previdência, que você precisa revogar a reforma trabalhista, ou seja, fazer tudo que nós conquistamos, que foi pouco comparativamente com o que a gente precisa, porque a gente é um país com baixíssima liberdade econômica, muito difícil de fazer negócios, com instabilidade política, econômica, blá, 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 e começamos a ter uma pequena melhora. Até porque, para fazer melhoras aqui, você precisa do Congresso, precisa do Senado, é muito moroso. A maior parte daquelas pessoas não está interessada no melhor do Brasil, e sim no próprio. Então, essa pequena melhora que nós fizemos, institucionalmente falando, ela provavelmente vai ser destruída. E por conta disso, a minha visão não é muito otimista. Eventualmente pode até subir em algum momento, porque o fluxo hoje de capital acaba sendo muito positivo, porque os juros é alto. E também porque se você olha no mundo, né, você encontra, principalmente países emergentes, você tem uma Rússia em guerra. Turquia, pegando os BRICS. Uma porcaria. Rússia em guerra. Vamos botar a Turquia também, uma inflação muito mais alta do que os juros. A Argentina entra no mesmo. Pegando lá China, você tem política de Covid-0, instabilidade agora em termos sociais, com protestos acontecendo, coisa que não se via há bastante tempo com essa magnitude. E tanto China quanto Índia são países com 1 bilhão de pessoas, tendo que importar matéria-prima e comida num ambiente de commodities com preços altos. África do Sul, muita inflação, um país que ele é muito mais dividido do que o nosso, por conta do apartheid, né, até meio dos anos 90. Então o Brasil ele acaba ficando ali como realmente, se você for pegar o mundo, a gente virou uma opção muito interessante, em grande parte porque o mundo piorou muito mais do que a gente. Isso, inclusive, foi refletido no próprio índice de liberdade econômica. Quando a gente subiu 10 posições do ano retrasado para o passado, nós subimos 10 posições. Mas quando você olha em pontos, em pontuação, o Brasil não melhorou muito, não. Só que piorou. Só que o mundo piorou muito em liberdade econômica. Você vê um Canadá que sempre foi historicamente muito aberto, fazendo negócio com todo mundo, com instituições muito bem delimitadas, mas porque tem um primeiro-ministro progressista, pessoas que doaram um pouco de dinheiro para aquele comboio da liberdade tiveram suas contas congeladas no Canadá, tipo um lugar com altíssima liberdade de forma geral, né, com instituições sólidas, com defesa da propriedade privada. Se isso pode acontecer no Canadá, se pode ter uma diminuição da liberdade de forma geral na Nova Zelândia, na Austrália, imagina no Brasil. Mas a gente conseguiu melhorar bastante a questão da digitalização dos processos, que era um problema grave que a gente tinha, se não me engano, ficamos em segundo lugar, né, num ranking, que acho que o primeiro é a Coreia do Sul. Então, a gente conseguiu melhorar bastante. O Ministério da Economia, né, o super ministério do Paulo Guedes, conseguiu fazer algumas melhoras, mas ainda assim não foi suficiente para a gente ter uma melhora tão significativa a ponto de podermos dar o luxo de errarmos muito. E o mundo também piorou muito. Então, hoje, essa situação o Brasil é uma opção dos emergentes, porque a taxa de juros é alta, com o risco ainda mais ou menos controlado. Só que daqui a pouco isso vai mudar. Então, daqui a pouco, se os juros no Brasil for 30%, por exemplo, mas o risco for muito alto, as instituições continuarem sendo acabadas, como acontece hoje, eu não acho que a gente já tem Estado de Direito no Brasil mais. Se o juro bater 30 também, a dívida pública explode. Exato, explode. Então, tem muitas coisas a serem consideradas pro curto e médio prazo, que por mais que o dólar não tenha explodido, ele chegou a 5,40 e voltou e tal, hoje é muito uma questão de fluxo, só. Não é uma questão de fundamento e etc. E se esses fundamentos continuarem a ser deteriorados, como eu acho que vai, eu não acho que ele vai fazer isso, eu não acho que esse mandato do Lula vai ser o primeiro mandato do Lula de 2003. O Brasil não é o mesmo,
A gente não exporta como commodities pra caramba, commodities não estão no preço mais alto, China não tá comprando pra caramba. O principal é o mundo, porque se você pega lá atrás, Estados Unidos, zona do euro, China cresceu e agora não tá acontecendo isso. Não tá mais acontecendo e o Lula também não é mais o mesmo, né? Então você já teve mensalão, você já teve petrolão, você já teve um monte de outras coisas que aconteceram, ele já foi preso, então tem tantas coisas que aconteceram nesse período que as pessoas acham que esse mandato vai ser igual o primeiro mandato de 2003, mas pensando não é. em 2023, você já fica pessimista de cara, então. De cara. Porque eu vejo assim, né? Em períodos mais longos, muita coisa pode mudar, mas as mudanças feitas em termos de política econômica, principalmente, pensando aqui em ativos, elas não dão resultado da noite pro dia. Sim. Demora um tempo para as coisas acontecerem. Então, vamos botar 200 bilhões para gastar fora do teto. Você não vai ter uma inflação disparando na hora. Sim. E você ainda vai tem ter um Banco muito Central... dinheiro no mercado, que eventualmente pode fazer subir a bolsa. Exatamente. O Banco Central, ele tem aquela independência segurada por lei, que vai ser testada agora, né? Coitado do Roberto Campos Neto, vai tomar porrada de todo mundo. Então ele tem o controle da taxa de juros ainda para tentar controlar a inflação. Eu sei que ele vai ser provavelmente muito atacado pelo Poder Executivo, né? Que fala, os juros estão muito altos, era para baixar. E eles eram contra a independência do Banco Central, uma coisa importante de ser lembrado. Mas eu acho que talvez a gente esteja tão pessimista em termos de bolsa e a bolsa brasileira tão barata em comparação com pares internacionais, que mesmo que você tenha uma economia se deteriorando, às vezes a bolsa vai subir. Eu concordo. Isso aconteceu já em várias situações da história, porque tem muita liquidez e aí acaba sendo... A inflação, inclusive, acontece assim, né? Primeiro se absorve os mais ricos, as empresas que recebem esse dinheiro primeiro, depois que eles distribuem na economia e acaba gerando a inflação. E muitos dos nossos colegas, né, que dizem que não gera inflação. Um monte de economistas falando isso lá no comecinho da pandemia. Não gera inflação. E agora tentam fazer malabarismos para explicar o que aconteceu. Colegas, eu não sou economista. Não, colegas de forma... Investidor. Não, mas colegas de forma geral, né? E eu também acho que isso pode acontecer. E pode ter esse pequeno período em que esse dinheiro e esse descontrole fiscal seja positivo num primeiro momento para algumas empresas no Brasil, bancos e tal. Mas eu prefiro não correr o risco. Né? Então tem alguns clientes que falam assim, não, eu quero ter, a gente diversifica, a nossa equipe faz uma carteira diversificada, mas se a renda fixa tá ganhando tanto, você tá lá ganhando ali 15% na renda fixa, não faz muito sentido na minha cabeça você ir pro risco de um ativo como uma ação, mesmo que ela esteja barata, porque se o negócio degringola, é fácil de você tirar seu dinheiro em D0 ou D1 e mandar pra fora, ou comprar Bitcoin, ou sei lá o que você queira fazer, e ainda assim você tá ganhando muito, você tá ganhando 15%. Então, é uma questão muito de percepção de risco. Então, quando o cliente me pergunta, mas o que você faz é o mesmo que você faria para mim? Não, porque percepção de risco é pessoal. Ela é específica. Tem gente que tá com a percepção de risco altíssima e não interessa se o dólar tá 5, 6, 7 ou 10, a pessoa vai tirar tudo daqui e vai mandar para fora. Eu tenho um pouco dessa percepção também, porque, de novo, meu risco tá no equity. Então, o dinheiro eu não quero deixar aqui, dando sopa para ninguém. Porque a sua empresa já tá aqui. As duas, né? Eu tenho uma empresa faz capital fora e a gente tem o objetivo de ter a Cursola de fora também, até pra essa questão de tipo, e se bloquearem a empresa? E se bloquearem a conta da empresa? Não sei o quê. Eu preciso pensar em alternativas, né? Então a Faz Capital já tem, a Cursola a gente vai criar uma e estamos vendo algumas estruturas para fazer isso, mas eventualmente o meu público é brasileiro, igualzinho o seu caso. Hoje eu atendo público brasileiro, em todos os lados. Se o risco sistêmico aqui aumentar demais, você vai ser prejudicado o meu negócio vai acabar ficando ruim. E como a maior parte dos clientes também tem essa mesma situação, o negócio dele depende do mercado brasileiro, na maior parte das vezes, né? A minha percepção de risco é um pouco maior, então mesmo que hoje talvez valha a pena você comprar um pouco de bolsa, porque está realmente bem barata, e ela possa ter uma subida no começo, o dólar pode ficar relativamente controlado no começo por conta dessa questão de fluxo, você não sabe onde está o ponto de inflexão. E o tamanho desse ponto de inflexão. Será que vai ser uma coisa grave, drástica, que vai acontecer de repente, e aí você não tem mais essa possibilidade? Isso é possível? É provável? Não. É muito provável? Acho difícil ser uma coisa assim tão rápida, mas é possível ter uma mudança drástica. De repente, uma limitação, um aumento do IOF, sei lá. Então, por essa minha percepção de risco ruim, e no meu caso ainda tem mais um problema, né? No meu caso, pessoa física, que eu tenho exposição na internet política. Eu sou um alvo, de uma certa forma. Não tem como não ser. Então, por todas essas questões, a minha percepção de risco em relação ao Brasil é muito grande. E meu objetivo não é mudar do Brasil, sair do Brasil agora, nem nada. Mas eu quero ter essa possibilidade se eu precisar. Eu gosto muito eu moro bem, vivo bem, minha família tá aqui. Se tudo der certo, eu não saio do Brasil. Eu continuo morando aqui, tudo certo. Mas ainda assim, eu prefiro ter o meu plano B com a maior parte do meu dinheiro fora do Brasil. Bom, Rê, para finalizar aqui, primeiro te agradecer pela presença. Dá para ficar falando durante horas
voz, né? É muito assunto a ser falado e é sempre uma companhia muito agradável. Eu queria que você deixasse também as redes sociais, para quem tá assistindo aqui poder aprender mais contigo, conhecer mais um pouco da sua vida. Bom, no Instagram é renata.jbarreto. Eu acho que eu não tô no Shadowban agora, mas normalmente eu tô, então tem que escrever direitinho, renata.jbarreto, senão você não me encontra. Enquanto tem Renata Barreto é o nome comum, né? Encontra todo mundo, menos eu. E no Twitter, que é recente, eu fiz em abril, eu fiz no dia que o Elon Musk disse que ia comprar o Twitter, que o Twitter é a cracolândia da internet, mas eu falei que dessa vez eu ia prestigiar e tá sendo muito legal, inclusive, a experiência. É Renata J. Barreto, são as duas redes que eu uso, principais. Bom, vocês podem me acompanhar aqui no YouTube, também no Instagram, Bruno_Perini. Se gostaram do vídeo, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal e agradecemos a audiência que ficou com a gente cerca de 2 horas, foi isso? 1h15? Então, muito obrigado aí por acompanhar durante mais ou menos 1h45. Rê, novamente, muito obrigado. Espero que volte aqui mais vezes. Um grande abraço, pessoal. E até a próxima.